Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Sistema Rei da Bola. Capítulo 621. Como as duas equipes estavam equilibradas no primeiro tempo, a torcida esperava uma batalha igualmente intensa no segundo tempo. Anteciparam mais um tempo cheio de emoção. Mas as coisas não saíram como o esperado. No início do segundo tempo, a Espanha aumentou o ritmo rapidamente, lançando ataques ferozes ao gol de Portugal. Lin Quan, que atuou mais em equipe no primeiro tempo, começou a se concentrar em avanços individuais no segundo. Portugal parecia despreparado para a mudança repentina de estratégia da Espanha, especialmente quando os ataques começaram a se concentrar no meio. Aos 51 minutos do segundo tempo, Lin Quan e Iniesta fizeram uma rápida combinação pelo meio, levando a bola até a entrada da área. Lin Quan então driblou João Moutinho e estava prestes a chutar quando Moutinho, escorregando na grama, acidentalmente tropeçou na perna de apoio de Lin Quan, mandando-o ao chão. A Espanha teve direito a uma falta em posição perigosa. Lin Quan se levantou, posicionou-se sobre a bola e se preparou para cobrar a falta. A falta foi cobrada muito perto da entrada da área. Com uma barreira à sua frente, um chute direto ao gol seria difícil, pois provavelmente seria bloqueado. Os jogadores de Portugal sabiam disso, então concentraram a maior parte da atenção em marcar os jogadores espanhóis dentro da área. Parecia que Lin Quan estava planejando a mesma coisa. Antes de cobrar a falta, ele teve uma breve conversa com Busquets, que assentiu e correu rapidamente para a área portuguesa, posicionando-se no lado direito, pronto para atacar. A jogada de Busquets alarmou a defesa portuguesa, que designou um jogador para marcá-lo de perto. No entanto, a Espanha contava com outras ameaças aéreas, como Ramos, Piqué e Diego Costa, todos capazes de cabecear com sucesso, o que obrigou Portugal a dividir a atenção entre vários jogadores. Com tantos jogadores para marcar, a defesa de Portugal ficou desorganizada. Enquanto Lin Quan recuava e sinalizava para uma jogada ensaiada, vários jogadores espanhóis começaram a se movimentar rapidamente dentro da área portuguesa, atraindo a atenção dos defensores. Com a atenção desviada, Lin Quan rapidamente cobrou a falta. Muitos pensaram que a Espanha optaria por uma jogada de passe ou uma movimentação inteligente da equipe, dada a situação e os sinais. Mas quando a bola saiu do pé de Lin Quan, todos ficaram surpresos, ela foi direto para o gol. A barreira defensiva de Portugal saltou para bloquear o chute e Cristiano Ronaldo, que estava na ponta da barreira, até sentiu a bola passar raspando na sua cabeça. Como Ronaldo ainda estava no ar, ele virou a cabeça para observar a bola passar voando por ele. Aos olhos de Ronaldo, a bola tomou uma trajetória bizarra, caindo de repente, como se estivesse em um elevador, e então aterrissou no fundo da rede. A bola mal havia batido na rede quando o goleiro português estendeu a mão, apenas uma fração de segundo tarde demais. Se ele tivesse sido um pouco mais rápido, poderia ter defendido. Estrondo. As arquibancadas atrás do gol explodiram. Os torcedores cerraram os punhos e gritaram em comemoração, tomados pela emoção. Era o terceiro gol da Espanha. Eles estavam na frente novamente. E foi Lin Quan quem marcou. Após seu gol, Lin Quan colocou a mão em concha ao redor da orelha, imitando um gesto de escuta. Ele estava pedindo mais aplausos à multidão. Os fãs espanhóis, já entusiasmados, aplaudiram ainda mais alto depois de verem seu gesto. Embora a partida tivesse sido emocionante até então, algo parecia faltar. Mas agora que Lin Quan finalmente marcou, os fãs estavam completamente satisfeitos. Este jogo não foi apenas uma batalha entre Portugal e Espanha, foi também um confronto entre dois astros do futebol, Cristiano Ronaldo e Lin Quan. Ronaldo já havia marcado 2 gols no primeiro tempo. Como uma das principais estrelas da partida, Lin Quan não poderia ficar de fora. Ao ver o gol de Lin Quan, a outra estrela da partida, Ronaldo, só conseguiu balançar a cabeça com um sorriso impotente enquanto observava Lin correr de volta. Mas Ronaldo não pensou muito nisso. Olhando para o relógio, percebeu que ainda havia muito tempo de jogo. No entanto, os ataques da Espanha no segundo tempo estavam se mostrando ainda mais perigosos do que no primeiro. Apenas 2 minutos depois do gol de Lin Quan, aos 55 minutos, Lin Quan fez uma corrida pela ponta esquerda. Sentindo perigo, vários defensores portugueses correram para bloqueá-lo quando ele entrou na área, tentando roubar a bola dele. Embora o drible de Lin Quan tenha sido um pouco prejudicado no espaço apertado, com várias pernas tentando desviar a bola, ele de alguma forma conseguiu manter o controle. Mas com tantos defensores o cercando, ele não tinha ângulo para chutar. Então Lin Quan lançou a bola para Isco, que estava posicionado perto do centro da área. Isco não esperava o passe e foi pego de surpresa pela jogada habilidosa de Lin Quan. Ele perdeu a chance de um chute certeiro e quando se preparou, os defensores já estavam de volta à posição. Em vez de chutar, Isco optou por passar a bola de volta para a área, quase como se estivesse afastando o ar. Não havia ninguém naquela área até que um borrão branco apareceu. Um dos jogadores espanhóis correu para frente e, sem parar a bola, disparou um chute rasteiro e potente. A bola passou zunindo pelo goleiro português e foi parar no fundo da rede. O lateral direito espanhol Nacho havia acabado de marcar o 4º gol da Espanha aos 55 minutos, deixando o placar em 4-2. Em questão de minutos, Portugal sofreu 2 gols, deixando seus jogadores atordoados e desorientados. Até os torcedores espanhóis nas arquibancadas ficaram incrédulos. Há poucos instantes, o placar estava em 2-2 e agora, de repente, estava em 4-2. A alegria avassaladora parecia boa demais para ser verdade, fazendo com que alguns fãs apertassem as pernas para ter certeza de que não estavam sonhando. Só quando sentiram a dor é que soltaram um enorme suspiro de alívio. Parece que não deveríamos ter duvidado da força da Espanha depois de alguns amistosos sem importância. Eles estão jogando muito bem nesta partida, nada comparado ao que as pessoas estavam dizendo sobre eles antes do jogo. Exatamente. Este time espanhol pode não ter o mesmo elenco de 4 anos atrás, mas agora eles estão jogando mais como uma unidade coesa. Concordo plenamente.
4 anos atrás, a Espanha tinha vários craques liderando o ataque. Desta vez, só há um craque claro. Todo mundo sabe em torno de quem o time é construído. Tenho que dar crédito a Lincoln. Esta é a primeira vez que ele lidera a seleção nacional, e seu desempenho tem sido impecável, ainda mais focado no trabalho em equipe do que o esperado. Com certeza. Se Lincoln não tivesse sido tão altruísta no primeiro tempo e jogado de forma um pouco mais egoísta, a Espanha poderia ter saído na frente muito antes. Eu juro, Lincoln é incrível. Estou impressionado. Chega de papo. Depois de assistir a esse jogo, quem você acha que é melhor, Espanha ou França? Com Lincoln jogando tão bem, eu diria. França? LOL. Cara, você quase me fez machucar as costas com essa. Não vamos tirar conclusões precipitadas ainda. A França ainda não jogou, então vamos esperar antes de fazer qualquer comparação. Em campo, o gol de Nacho deu uma grande vantagem à Espanha. Nos minutos restantes, a Espanha retornou ao seu estilo familiar baseado na posse de bola, jogando pacientemente e mantendo o controle do jogo. Portugal tentou vários contra-ataques, mas todos foram neutralizados como se seus socos estivessem acertando um travesseiro. Aos 70 minutos com a vitória próxima, o técnico da Espanha, Vicente Del Bosque, começou a fazer substituições. Ele primeiro colocou Thiago Alcântara no lugar do veterano Iniesta. Aos 34 anos, a resistência de Iniesta não era mais a mesma, e com muitas outras partidas pela frente, dar-lhe um descanso precoce era essencial tanto para o jogador quanto para a equipe. Após observar por alguns minutos e não ver problemas, Del Bosque fez outra substituição 7 minutos depois, colocando Marco Asensio no lugar de Diego Costa. Costa vinha se recuperando de uma lesão e não parecia mais rejuvenescer. Dada a sua importância nas partidas que se seguiriam, tirá-lo fazia sentido. Del Bosque segurou sua última substituição por muito tempo, relutante em utilizá-la. A substituição foi reservada para Lincoln, mas Del Bosque temia que tirar Lincoln pudesse desestabilizar o time. Sem um líder claro em campo, ele temia que os jogadores não soubessem como jogar, então hesitou em fazer a mudança. Foi somente aos 86 minutos, com apenas alguns minutos restantes e a Espanha abrindo 2 gols de vantagem, que Del Bosque finalmente fez sua última substituição, colocando Lucas Vázquez no lugar de Lincoln. Embora Lincoln tenha marcado apenas um gol, ele esteve envolvido em todos os 4 gols da Espanha. Del Bosque o substituiu intencionalmente pouco antes do final do jogo para que ele pudesse receber uma ovação de pé dos fãs, uma recompensa merecida por sua excelente atuação. Lincoln entendeu claramente as intenções do seu treinador. Ao ver o quadro de substituições, sorriu, cumprimentou alguns companheiros de equipe com um high five e correu até a lateral do campo, onde cumprimentou Vázquez com um high five antes de sair do campo. Do momento em que ele saiu do campo até o momento em que ficou na lateral do campo, o estádio inteiro foi tomado por aplausos entusiasmados. Os olhos dos torcedores não mentem. Eles sabiam quando um jogador jogava bem, e esses aplausos estrondosos eram um claro reconhecimento do brilhantismo de Lincoln. Uau, garoto, esses aplausos são mais altos do que qualquer coisa que já recebemos juntos. Você roubou totalmente os holofotes. No banco, Iniesta e Diego Costa provocavam Lincoln de brincadeira quando ele retornava. Iniesta não sentiu a mínima inveja. Ele sabia a maneira mais simples de ganhar os aplausos da torcida, usar sua habilidade e performance para conquistá-los. Diego Costa, por outro lado, estava genuinamente com um pouco de inveja. Ele não conseguia se livrar da sensação de que, por não ter nascido na Espanha, os torcedores o tratavam de forma diferente. Se não, por que Lincoln recebia tantos aplausos e comemorações, mesmo tendo marcado 2 gols? Na verdade, Costa estava pensando demais. Os torcedores espanhóis o apoiaram, mas a multidão no estádio também incluía um grande número de torcedores neutros da Ucrânia e de outros países. A maioria desses fãs estava lá para ver Lincoln e Cristiano Ronaldo. Embora Costa fosse um grande jogador, ele não estava no nível de um astro global, e por isso não recebeu a mesma atenção dos fãs neutros. Apesar da abordagem cautelosa de Del Bosque, logo após a substituição de Lincoln, Ronaldo marcou novamente aos 88 minutos, completando seu hat-trick e deixando o placar em 4-3. A vantagem da Espanha caiu para apenas um gol. Uau, o Ronaldo está arrasando hoje. Isso é loucura, um hat-trick na Copa do Mundo. Ainda há tempo, ainda há uma chance. Portugal pode não perder isso, afinal. Haha, o técnico da Espanha deve estar se arrependendo daquela substituição agora mesmo. Se ele soubesse que o Ronaldo ia marcar de novo, não teria tirado o Lincoln de jeito nenhum. Não dá azar, cara. Como torcedor da Espanha, estou suando em bicas aqui. E não era só uma pessoa suando. Em todo o mundo, inúmeros torcedores espanhóis sentiam a pressão enquanto assistiam à transmissão da TV e viam o camisa 7 de Portugal rondando o campo. É realmente assim que uma pessoa de 33 anos deve se apresentar? Com essa idade, ele acabou de marcar um hat-trick na Copa do Mundo. Alguém até olhou as estatísticas e percebeu que o último gol de Ronaldo havia estabelecido um recorde na Copa do Mundo. Aos 33 anos e 130 dias, ele se tornou o jogador mais velho a marcar um hat-trick na história da Copa do Mundo. Apesar da idade, Ronaldo claramente ainda tinha bastante gás no tanque. Circulavam rumores de que Ronaldo havia se desentendido com o Real Madrid e provavelmente deixaria o Bernabéu neste verão. Depois desta partida, até mesmo os fãs que estavam céticos sobre sua possível transferência devido à sua idade tiveram que reconsiderar. Pelo menos com base nas atuações de Ronaldo na Copa do Mundo, sua habilidade não havia diminuído. Ele ainda estava no auge. Isso significava que qualquer clube que o comprasse não estaria apenas obtendo seu valor comercial, mas também estaria adquirindo um jogador que poderia causar um impacto imediato. Depois de perceber isso, os clubes que haviam demonstrado interesse em contratar Ronaldo começaram a agir. Jorge Mendes, agente de Ronaldo, de repente percebeu que seu telefone não parava de tocar. Apesar do heroísmo de Ronaldo, a Força Geral de Portugal simplesmente não foi suficiente.
Nos acréscimos, depois de Ricardo Quaresma desperdiçar uma oportunidade de ouro, o árbitro apitou o final. Após uma dura batalha, a Espanha conseguiu segurar a vitória sobre Portugal por 4-3. Embora Portugal tenha perdido a partida, Ronaldo não recebeu críticas. Na verdade, ele foi amplamente elogiado pela mídia e pelos fãs. Até o técnico da Espanha, Del Bosque, elogiou Ronaldo publicamente na coletiva de imprensa pós-jogo. Cristiano é um jogador excepcional. Ele provou sua força para o mundo nesta partida. Capítulo 622. Quando os repórteres ouviram Vicente Del Bosque elogiar publicamente Cristiano Ronaldo, ficaram bastante intrigados. Curiosos, insistiram. E como você avaliaria o desempenho de Lincoln na sua equipe? Del Bosque olhou para o repórter com orgulho, levantou ligeiramente a cabeça e disse confiante. Lin é o deus do futebol. A sala estava em alvoroço. Os repórteres esperavam que Del Bosque elogiasse Lincoln, mas não esperavam que ele fosse tão longe. Deus do futebol? Nunca houve um título assim no mundo do futebol. Claro, Michael Jordan é frequentemente chamado de Deus do basquete, mas no futebol, embora dois grandes jogadores tenham conquistado o título de Rei, Pelé e Maradona, nenhum deles jamais foi chamado de Deus. Foi chocante ouvir Del Bosque dar a Lincoln um título tão elevado. Não é de surpreender que a declaração de Del Bosque tenha sido imediatamente repercutida por vários meios de comunicação, gerando debates acalorados. Del Bosque está exagerando, não é? O que torna Lincoln digno de ser chamado de Deus? Ele nem chega ao nível do Pelé ou do Maradona. Exatamente. Como um jovem de 22 anos pode superar lendas do futebol como Pelé e Maradona? Pelé não só levou o Brasil a 3 títulos da Copa do Mundo, como também teve um enorme impacto global no esporte. Em alguns países devastados pela guerra, os combates até pararam só para assistir Pelé jogar. Lincoln tem esse tipo de influência? Compará-lo a Pelé não é justo, vamos usar Maradona. Mesmo com aquele polêmico gol da mão de Deus, Maradona liderou sozinho a Argentina à conquista da Copa do Mundo. O sucesso de Lincoln, por outro lado, vem de jogar em uma seleção espanhola já forte, então suas conquistas não têm tanto peso. A menos que Lincoln leve a atual seleção espanhola à vitória na Copa do Mundo, não vejo como seu sucesso na seleção nacional pode se comparar ao de Maradona. Muitas pessoas se opuseram à ideia de Lincoln ser chamado de Deus do futebol. Embora Lincoln tenha conquistado muitos títulos tanto em nível de clube quanto nacional, outros conquistaram ainda mais. Além disso, sua juventude levou muitos a rejeitar instintivamente a ideia de que ele pudesse superar lendas como Pelé e Maradona, ambos com carreiras longas e distintas. O futebol é um esporte em que a antiguidade geralmente pesa, e a experiência pode ser uma vantagem significativa. No entanto, nem todos eram contra a visão de Del Bosque. Alguns concordavam com ele. Acho que Del Bosque tem razão. Lin é o deus do futebol. Mesmo com apenas 22 anos, Lin joga profissionalmente há 6. Nesse período, ele já ganhou uma Copa do Mundo, um campeonato europeu, 4 títulos da Liga dos Campeões e 4 títulos da Liga. E em todas essas vitórias, Lin não foi apenas um participante. Ele foi um jogador essencial, muitas vezes o mais importante. Sem ele, nem a Espanha nem o Manchester City teriam conquistado esses troféus. Sério, quem mais na história do futebol conseguiu isso? As pessoas adoram comparar Messi com Lin, mas quando Messi tinha a idade de Lin, ele só tinha conquistado 2 Ligas dos Campeões e 3 títulos da La Liga. Ele ainda não tinha vencido uma Copa do Mundo ou uma Copa América. Além disso, dos 5 principais troféus de Messi, 2 títulos da La Liga e uma Liga dos Campeões foram conquistados quando ele nem era titular. Apenas um título da La Liga e uma Liga dos Campeões foram conquistados quando ele era titular. Quando você compara Messi a Lin, Lin ofusca completamente em termos de conquistas. Em termos de habilidade individual, é difícil julgar, mas sempre que o time de Lin enfrentava o de Messi, Lin quase sempre levava melhor, seja no clube ou na seleção. Antes de Lin entrar em cena, todos, incluindo lendas e especialistas do futebol, não paravam de falar de Messi como o próximo rei do futebol. Mas agora que Lin tem números ainda melhores e está mais dominante, de repente as pessoas estão falando sobre antiguidade e idade? Isso é um padrão duplo. Os apoiadores de Lincoln fundamentaram seus argumentos com evidências sólidas, usando estatísticas para silenciar seus críticos. Alguns fãs talvez soubessem que Lincoln era ótimo, mas não perceberam o quão incrível ele realmente era até verem todos os dados. Muitas pessoas que inicialmente se opuseram à ideia de chamar Lin de Deus do futebol estavam agora mais abertas à ideia, mesmo que não a apoiassem totalmente. Lincoln estava ciente dos debates que aconteciam ao seu redor, mas não estava muito preocupado. Quando um repórter lhe perguntou sobre isso, Lin respondeu humildemente: ser coroado como um deus ou rei não é algo em que penso na minha idade. Para mim, o mais importante é jogar bem na próxima partida e vencer o máximo de jogos possível. Sua resposta modesta e humilde conquistou ainda mais pessoas. Muitos prodígios do futebol alcançaram o estrelato, mas caíram em desgraça devido aos elogios e à pressão do público. Algumas pessoas temiam que Lincoln pudesse ter o mesmo destino, mas depois de 6 ou 7 anos ouvindo elogios sem fim, ele desenvolveu imunidade a eles. Como o debate sobre se Lincoln merecia ser chamado de Deus do futebol arrastou Messi para a conversa, o foco na partida da Argentina naquela noite se intensificou. A Argentina estava, na verdade, em um grupo relativamente fácil, grupo D, sem nenhuma equipe particularmente forte, exceto a Croácia. As outras 2 seleções não pareciam capazes de representar grande ameaça à Argentina. Entretanto, em uma reviravolta chocante, a partida de abertura da Argentina terminou em um empate impressionante.
Após 90 minutos de jogo intenso, a Argentina empatou em 1-1 com a Islândia, uma das maiores surpresas da Copa do Mundo até agora. Esta era a Argentina, uma potência tradicional do futebol e uma seleção que chegou às semifinais da última Copa do Mundo. Sua adversária, a Islândia, estava jogando sua primeira Copa do Mundo e vinha de uma pequena nação insular com uma população de menos de 300 mil habitantes. Antes do jogo, todos esperavam uma vitória confortável da Argentina, mas o resultado deixou todos chocados. Alguns apostadores até perderam tudo, deixando o terraço metafórico bastante lotado naquela noite. A Argentina começou a partida com força, com Sérgio Agüero, que havia enfrentado dificuldades na Copa do Mundo anterior, marcando aos 19 minutos e dando a liderança à Argentina. No entanto, a Islândia demonstrou uma resiliência incrível. Apenas 4 minutos depois, empatou, recusando-se a ser derrotada. No segundo tempo, a Argentina sofreu um pênalti, e Messi se adiantou para cobrá-lo. Mas o goleiro islandês fez uma defesa brilhante, e a Argentina perdeu a chance de vencer o jogo. Depois de desperdiçar a vantagem inicial e o pênalti, a Argentina não conseguiu mais abrir vantagem e terminou empatada, colocando em dúvida suas chances de avançar da fase de grupos. Com apenas 3 jogos na fase de grupos da Copa do Mundo, a derrota para a Islândia deixou a Argentina em uma posição precária. Se perdesse para a Croácia no jogo seguinte, poderia ser eliminada precocemente. Após a partida, a mídia explodiu em cobertura e Messi, como craque argentino, levou a maior parte da culpa. Ele foi duramente criticado tanto pela mídia quanto pela torcida. Enquanto as pessoas discutiam o fraco desempenho de Messi, elas não conseguiam deixar de compará-lo a Lee Kuan. Em comparação às dificuldades de Messi, o desempenho de Lee Kuan foi estelar, fazendo com que alguns dos críticos que duvidavam do status de Lee vacilassem em suas convicções. Às vezes você nem precisa fazer nada, os erros do seu rival aumentarão sua posição. Como Zan Schweffen poderia dizer, isso é simplesmente brilhante. Depois que Messi foi duramente criticado, alguns fãs começaram a se perguntar que tipo de resultados Lincoln alcançaria se estivesse na escalação argentina. Apesar do seu pequeno tamanho, a Islândia é uma seleção que deixa uma forte impressão. Eles não são, de forma alguma, um time fraco. Antes da segunda partida da Espanha, alguns repórteres usaram o empate da Argentina contra a Islândia como tópico para suas perguntas a Lee Kuan, curiosos para saber sua opinião. Lee não aproveitou a oportunidade para criticar a Argentina. Em vez disso, fez uma avaliação justa e objetiva. A Islândia realmente não era uma seleção fraca. Já havia provado isso no Campeonato Europeu de 2016. Naquela época, até mesmo Portugal de Cristiano Ronaldo teve dificuldades contra a Islândia, e a Inglaterra foi eliminada por eles nas oitavas de final. Embora a Islândia tenha uma população pequena, sua seleção nacional produziu recentemente vários jogadores talentosos. É injusto julgar um time apenas pelo tamanho da população ou pelo histórico. Se a população fosse o fator-chave para o sucesso do futebol, então certas grandes e misteriosas nações orientais deveriam dominar o esporte. Mas, na realidade, essas nações orientais não estão nada bem no futebol. Embora os comentários de Lee tenham sido justos, alguns os interpretaram como uma tentativa de desculpar o desempenho da Argentina. Nesta disputa acirrada pelo título de melhor jogador de futebol do mundo, com Lee Kuan e Messi sendo constantemente comparados, muitos fãs se surpreenderam ao ver Lee defender seu rival. Suas palavras os deixaram sem saber como responder. Não é de se admirar que Lincoln tivesse tantos fãs, seu caráter e espírito esportivo eram tão impressionantes quanto sua habilidade em campo. A atitude justa e honrada de Lee lhe rendeu a admiração de muitos fãs. A Copa do Mundo é o maior evento do mundo do futebol. Aliás, é o maior evento de todos os esportes. Por isso, a Copa do Mundo atrai um público enorme, incluindo muitos fãs casuais que normalmente não assistem futebol, mas assistem pela emoção. Algumas dessas pessoas podem nunca ter ouvido falar de Lincoln antes, mas nos últimos dias, seu nome tem aparecido em todos os lugares, na TV, na internet e em jornais. Era impossível ignorá-lo. Depois de aprender um pouco mais sobre ele, muitos desses novos espectadores rapidamente se tornaram fãs de Lincoln. Alguns admiravam suas habilidades extraordinárias, outros apreciavam sua humildade e caráter, e alguns eram atraídos por sua boa aparência. Em pouco tempo, o número de seguidores de Lincoln em plataformas de mídia social como Weibo e Twitter disparou, ultrapassando 100 milhões. A velocidade de sua crescente popularidade pegou até mesmo Lincoln de surpresa. A Copa do Mundo foi realmente um poderoso imã para atrair atenção. Seu número de seguidores, que estava estagnado antes do torneio, aumentou em dezenas de milhões em apenas alguns dias. E isso só depois da primeira rodada. Se essa tendência continuar, até o final da Copa do Mundo, os seguidores de Lincoln podem facilmente chegar a 200 ou até 300 milhões. O número de seguidores de um jogador nas redes sociais está intimamente ligado aos seus endossos comerciais e acordos de patrocínio. Quanto mais seguidores um jogador tem, mais patrocinadores estão dispostos a pagar caro por patrocínios. Mas Lincoln não tinha tempo para pensar nessas questões. A segunda fase da Copa do Mundo estava prestes a começar. A Copa do Mundo é composta por 8 grupos, e as partidas são disputadas em ordem de grupo. Normalmente, há 2 a 3 partidas por dia, e cada rodada leva cerca de uma semana para ser concluída. A segunda partida da Espanha foi em 21 de junho, contra o Irã. Embora o Irã fosse uma potência tradicional na Ásia, eles eram considerados azarões na Copa do Mundo. Historicamente, o Irã nunca havia passado da fase de grupos em Copas do Mundo anteriores. O time espanhol não levou os adversários muito a sério, e isso quase lhes custou caro. No final do primeiro tempo, o placar ainda estava 0 a 0.
A Espanha, conhecida por seu poderoso ataque, havia sido bloqueada pela muralha defensiva do Irã. Os jogadores iranianos sabiam que não era um páreo para a Espanha, então estacionaram um ônibus, uma estratégia altamente defensiva que sufocou o ataque espanhol. A Espanha tentou de tudo para furar a defesa iraniana, mas não conseguiu encontrar uma saída no primeiro tempo. A incapacidade de marcar gols deixou os jogadores espanhóis cada vez mais ansiosos, o que só piorou sua coordenação e enfraqueceu seus ataques. Enquanto isso, o Irã, tendo conseguido conter os ataques implacáveis da Espanha, ficou mais ousado e até começou a lançar contra-ataques. Embora o Irã não tenha marcado, o fato de eles ousarem partir para o ataque não foi um bom sinal para a Espanha. Del Bosque, assistindo da lateral do campo, ficou cada vez mais nervoso à medida que a partida entrava no segundo tempo com o placar ainda empatado. A Espanha não tinha como romper a defesa do Irã, e sua estratégia ofensiva claramente não estava funcionando. Percebendo isso, Del Bosque fez uma jogada decisiva aos 65 minutos, colocando 2 substitutos de uma só vez, Coque e Marco Asensio, que substituíram Iniesta e Lucas Vázquez. As pernas frescas imediatamente trouxeram nova energia ao ataque da Espanha. A corrida incansável de Coque, suas investidas para frente e suas fortes habilidades defensivas liberaram Lin Quan, permitindo que ele avançasse mais no campo e contribuísse mais para o ataque. Com o avanço de Lin Quan, a pressão sobre a defesa do Irã disparou. Finalmente, aos 74 minutos, Lin Quan fez um passe brilhante para Diego Costa, que empurrou para a área. Costa conseguiu passar pelo zagueiro, mas tropeçou, e a bola desviou em um zagueiro, quicando em direção à entrada da área. Isco correu para chutar, mas seu esforço foi bloqueado por um zagueiro iraniano e desviado para trás. Lin Quan, que continuou correndo após fazer o passe, encontrou a bola bem em seus pés por acaso. Sem nem olhar para o gol, Lin balançou o pé e chutou. Para a surpresa de todos, foi um golpe perfeito, um tiro certeiro. O goleiro iraniano não teve chance e a bola foi para a rede. 0-1. A Espanha finalmente conseguiu vencer. À margem do campo, Del Bosque estava tão emocionado que quase chorou. Finalmente eles marcaram. E mais uma vez, foi Lin Quan quem entregou o resultado no momento crucial. Capítulo 623. Na maioria dos casos, quando um time que joga contra ataques defensivos fica para trás, eles geralmente ficam desesperados para empatar, ficando abertos a mais gols, o que leva ao colapso. Foi exatamente o que aconteceu com o Irã. Depois de ficar para trás, não teve escolha a não ser apostar tudo na tentativa de voltar ao jogo. No entanto, quando você dá tudo de si contra um time forte como a Espanha, as consequências do fracasso podem ser severas. Aos 65 minutos, Dani Carvajal cruzou da direita, auxiliando seu companheiro de Real Madrid, Isco, que marcou 0-2. Aos 74 minutos, a Espanha executou uma série de passes precisos e Diego Costa, furando a defesa iraniana graças a um passe de Lin Quan, colocou a bola na rede. O placar agora era 0-3 e o destino do Irã estava selado. Com o jogo efetivamente encerrado, Del Bosque fez sua última substituição aos 75 minutos, substituindo Lin Quan por Rodrigo do Valência. Quando Lin Quan saiu do campo, ele recebeu mais uma vez uma ovação de pé de todo o estádio. Sua atuação foi excepcional, contribuindo com uma assistência e um gol decisivo que ajudou a Espanha a abrir o placar. Sem seu gol, a vitória da Espanha teria sido muito mais difícil. Com a vitória garantida, a Espanha agora tem 2 vitórias em 2 partidas da fase de grupos, garantindo sua vaga na fase eliminatória e garantindo o primeiro lugar do grupo. Mais tarde, Cristiano Ronaldo continuou em grande forma, marcando apenas 4 minutos de jogo e levando Portugal à vitória por 1-0 sobre o Marrocos, garantindo sua primeira vitória na fase de grupos. Até agora, todos os 4 gols de Portugal nesta Copa do Mundo foram marcados por Ronaldo. Naquela que poderia ser sua última Copa do Mundo, Ronaldo estava apresentando uma atuação de outro mundo. Considerando que a última partida de Portugal na fase de grupos foi contra o time mais fraco, o Irã, suas chances de avançar para as oitavas de final pareciam grandes. Enquanto isso, as coisas eram muito mais terríveis para Messi e a Argentina. Na segunda partida, a Argentina, liderada por Messi, foi goleada por 3-0 pela Croácia. O desempenho de Messi continuou abaixo do esperado, e todo o time argentino foi completamente dominado pela Croácia. Com Modric, Rakitic e outros liderando o ataque, a Croácia garantiu uma vitória retumbante, anunciando-se como um dos azarões do torneio, brilhando intensamente. Aliás, eu venho dizendo que a Croácia não é um time a ser subestimado. Eles até venceram a melhor seleção do mundo, a Espanha, na última Eurocopa. Exatamente. Se não fosse o azar nas oitavas de final, quando enfrentaram Portugal e foram para os pênaltis, poderiam ter ido mais longe. Na Eurocopa anterior, a Croácia enfrentou o campeão Portugal e a vice-campeã Espanha. Eles venceram a Espanha e empataram com Portugal, antes de terem o azar de perder nos pênaltis. Qualquer um que pudesse jogar naquele nível contra os melhores da Europa não deveria ser menosprezado. Se tivessem tido um pouco mais de sorte, a Croácia poderia ter chegado às quartas de final ou até mesmo às semifinais. Embora a Copa do Mundo tivesse mais seleções de ponta do que a Eurocopa, sua fase de grupos não foi necessariamente mais difícil. Dada a força atual da Croácia, avançar para as oitavas de final era praticamente garantido. A única dúvida que restava era até onde esse azarão conseguiria chegar. Enquanto o mundo se maravilhava com o desempenho impressionante da Croácia, a mídia também começou a se concentrar na derrotada Argentina. Depois de empatar com a Islândia na primeira partida e perder para a Croácia, a Argentina conquistou apenas um ponto após 2 partidas e está na lanterna do seu grupo. A Croácia, com 2 vitórias, já havia garantido vaga na próxima fase como vencedora do grupo. A Nigéria, com 1 vitória e 1 derrota, ficou em segundo lugar com 3 pontos.
Islândia e Argentina, ambas com um empate e uma derrota, estavam empatadas em pontos. Mas a diferença de gols da Islândia de -2 era ligeiramente melhor que a da Argentina, então eles estavam na frente. A Argentina, antes considerada favorita para vencer a Copa do Mundo, estava agora em último lugar. O resultado chocou a todos. Quem poderia prever que a Argentina teria um desempenho tão ruim? Será que eles realmente seriam eliminados da fase de grupos sem uma única vitória, enfrentando uma eliminação humilhante? A lenda do futebol Diego Maradona, que veio pessoalmente torcer pela sua seleção, quase teve um ataque cardíaco ao ver a Argentina ser esmagada. Seu rosto, com os olhos arregalados de incredulidade e as mãos agarrando os cabelos, foi capturado por fotógrafos e rapidamente viralizou na internet após a partida. Pobre Maradona. Maradona provavelmente está pensando: eu deveria ter treinado esse time sozinho em vez de deixá-lo para Sampaoli. Maradona pode ter sido um grande jogador, mas como técnico? De jeito nenhum. Olha só o que ele fez com a Argentina em 2010. Isso não é nada. Até o clube Al Wasl nos Emirados Árabes Unidos contratou Maradona por sua fama e conquistas como jogador só para ele levá-los ao desastre. Acabaram demitindo. Sério? Isso é demais. O Maradona era mesmo tão ruim como técnico? É verdade. As habilidades de treinador do Maradona são quase inexistentes. Ele simplesmente não tem jeito para isso. A internet rapidamente se transformou em um mar de piadas e memes sobre Maradona. Esqueça o Maradona. Sinto mais pena dos apostadores por aí. Quem sabe quantos deles vão perder tudo esta noite? Após o empate da Argentina com a Islândia no primeiro jogo, muitos apostadores já estavam à beira do abismo. Agora, após a derrota esmagadora da Argentina para a Croácia, o telhado metafórico estava prestes a ficar ainda mais lotado de jogadores desesperados. A Argentina estava se tornando um pesadelo para apostadores de todo o mundo. Embora a derrota da Argentina não tenha sido inteiramente culpa de Messi, como capitão do time e sua maior estrela, ele estava assumindo a maior parte da culpa e levando a maior parte da culpa pela derrota. No dia da derrota da Argentina, a internet foi inundada com críticas a Messi e à seleção argentina. Termos depreciativos como anão covarde e outros insultos foram lançados contra Messi. Até o técnico da Argentina, Sampaoli, pareceu menosprezar Messi durante a coletiva de imprensa pós-jogo. Estou sempre buscando a melhor posição para os meus jogadores e todos têm responsabilidades. Mas simplesmente não conseguimos encontrar a conexão entre o time e o Messi. Sampaoli continuou: acredito que ainda somos um bom time, mas precisamos mostrar mais coesão. Espero que possamos melhorar. Com essas palavras, Sampaoli deixou Messi na mão, impossibilitando que ele escapasse das críticas. Eu sempre disse que o Messi é um problema. Ele está completamente desconectado do time em campo. Ele não é um líder e só arrasta o time para baixo. Exatamente. Vocês, fãs do Messi, costumavam dizer que o Messi era bom demais e que os companheiros dele não conseguiam acompanhar. Mas vejam a Espanha. Porque o Lincoln consegue se encaixar perfeitamente. A verdade é que o Messi simplesmente não é bom o suficiente. Parem de inventar desculpas. Durante esses 2 jogos, Lincoln ficou discretamente em posição de apoio, deixando seus companheiros de equipe brilharem. Seu jogo altruísta, sacrificando estatísticas pessoais pelo time, não passou despercebido pelos fãs. Então todos se perguntaram: por que Lincoln conseguia jogar assim, mas Messi não? Diante de tantas críticas e acusações, Messi se sentiu exausto. Mais uma vez cogitou abandonar a seleção. Quando jogava pelo seu clube, Messi desfrutava de uma química perfeita com seus companheiros de equipe e jogava com liberdade, encontrando verdadeira alegria no futebol. Mas toda vez que ele retornava à seleção, ele sentia a imensa pressão de carregar o peso de toda a nação em seus ombros, fazendo de cada passo uma luta. Esqueça a ideia de aproveitar o jogo. Ele era constantemente criticado, culpado e até acusado de não se importar com a Argentina e amar apenas a Espanha. Messi tem dupla cidadania argentina e espanhola. Essas acusações magoaram profundamente Messi, que realmente amava a Argentina e queria desesperadamente levar seu time ao sucesso. Mas ele simplesmente não conseguiu fazer isso. Embora seus companheiros de seleção fossem habilidosos, não conseguiam se conectar com ele em campo. Muitos não o respeitavam plenamente e, como resultado, seu jogo parecia desarticulado e desconfortável. Sampaoli não estava errado em seus comentários pós-jogo. Faltou união ao time argentino. No entanto, como Messi era o mais famoso, ele levou a maior parte da culpa, enquanto outras questões dentro do time foram esquecidas. Messi já havia tentado atuar como coadjuvante antes, mas não funcionou. Quando ele decidiu assumir a liderança, seus companheiros estavam mais focados em mostrar suas habilidades e não queriam lhe passar a bola. Ele sentia que estava lutando uma batalha perdida. Desta vez, Lincoln não saiu para dizer nada em defesa de Messi, pois acreditava que Messi realmente tinha problemas em campo. Como líder da equipe, se você não consegue nem controlar o vestiário, você falhou. A seleção argentina era cheia de facções, mas qual seleção nacional não tinha facções? A seleção espanhola, por exemplo, tinha suas próprias facções rivais, a facção do Barcelona e a facção do Real Madrid. Não conseguir o apoio do treinador, ser menosprezado por ele e perder o controle do vestiário a ponto de ser isolado pelos companheiros em campo. Tudo isso fez de Messi um capitão muito ineficaz. Depois de ouvir sobre as dificuldades de Messi, Pep Guardiola se apresentou para dizer algumas palavras gentis em sua defesa. Estava claro que Guardiola ainda se importava com seu antigo craque. No entanto, o carinho não era mais o mesmo, por uma razão simples. Lincoln havia substituído completamente, e até superado, Messi no coração de Guardiola.
A defesa pública de Messi por Guardiola foi puramente por respeito ao relacionamento passado deles. Após 2 rodadas de partidas, o formato da fase de grupos estava ficando claro. No grupo A, os anfitriões Rússia e Uruguai conquistaram vitórias consecutivas e avançaram juntos para as oitavas de final. A próxima partida determinaria quem terminaria primeiro no grupo. Enquanto isso, Egito e Arábia Saudita, ambos sem vitórias, se enfrentariam em uma batalha pela dignidade na rodada final. No grupo C, a França correspondeu às expectativas, vencendo 2 partidas consecutivas e garantindo sua vaga na fase eliminatória. Em seguida, enfrentaria a Dinamarca para definir quem ficaria em primeiro lugar no grupo. A Austrália, atualmente com 1 ponto, ainda tinha poucas chances de avançar. Eles precisariam vencer o Peru na última partida e torcer para que a França vencesse a Dinamarca para avançar. Caso contrário, seriam eliminados. O Peru, com 0 pontos até então, já estava fora do torneio. A situação do grupo D era mais complicada. A Croácia já havia avançado, enquanto Nigéria, Argentina e Islândia ainda tinham chances de avançar. A Nigéria, com 3 pontos, estava na melhor posição. Um empate na próxima partida seria suficiente para garantir a classificação, devido ao desempate por confronto direto. A Islândia, por outro lado, enfrentou um caminho mais difícil. Precisava vencer a Croácia, líder do grupo, e torcer para que a Argentina vencesse a Nigéria sem muita diferença, ou o saldo de gols argentino a eliminaria. Quanto à Argentina, eles estavam na pior posição de todas. Mesmo que conseguissem derrotar a Nigéria, sua promoção não estava garantida. Se a Islândia também vencesse a Croácia, a Argentina ainda poderia ser eliminada devido ao saldo de gols inferior. A partida final para a Argentina seria uma verdadeira situação de vida ou morte. A Argentina não foi a única favorita a tropeçar. A Alemanha, vice-campeã da última Copa do Mundo, também estava com dificuldades. Após uma derrota chocante para o México na primeira partida, a Alemanha conseguiu se recuperar e vencer a Suécia, mas seu principal zagueiro, Jerome Boateng, recebeu um cartão vermelho, o que enfraqueceu sua defesa. Comparada à Argentina, no entanto, a situação da Alemanha não era tão terrível. Pelo menos eles tinham 3 pontos e se conseguissem vencer a Coreia do Sul na próxima partida, garantiriam a vaga final nas oitavas de final. A equipe alemã estava confiante para a partida e em uma entrevista pré-jogo, o técnico Joachim Löw afirmou que eles aprenderam com os jogos anteriores e mostrariam ao mundo o verdadeiro time alemão na próxima partida. O tom era alto, despertando a curiosidade de todos. Mas se eles cumpririam ou não, ainda não se sabia. Se eles acabassem perdendo para a Coreia do Sul, certamente seria divertido para os espectadores. Além dessas potências e favoritos tradicionais, Lincoln também estava de olho no Grupo G. O Grupo G contou não apenas com a Bélgica, onde seu companheiro de equipe no Manchester City, Kevin De Bruyne, jogou, mas também com a ressurgente seleção da Inglaterra. Considerando que as outras 2 equipes do grupo eram mais fracas, tanto a Bélgica quanto a Inglaterra venceram 2 partidas cada, e a próxima partida determinaria o vencedor do grupo. Por causa de sua ligação com De Bruyne, Lincoln naturalmente apoiou a Bélgica. Os Diabos Vermelhos da Europa tinham uma escalação formidável no papel. A questão era até onde eles conseguiriam chegar no torneio. Curiosamente, em comparação com outras seleções asiáticas que estavam à beira da eliminação, as chances do Japão de avançar no grupo H pareciam altas. Eles estavam empatados em primeiro lugar com o Senegal e com 4 pontos, as chances do Japão de avançar para a próxima fase eram bastante altas. O destino do Japão estava em suas mãos. Desde que não perdessem feio na última partida, provavelmente avançariam. Capítulo 624. O calendário da Copa do Mundo é muito apertado. Tomando como exemplo o Grupo B, onde está a Espanha, a primeira rodada de jogos da fase de grupos foi em 16 de junho, a segunda em 20 de junho e a terceira em 26 de junho. Todas as 3 partidas foram concluídas em 11 dias, com média de uma partida a cada 4 dias. Em 25 de junho, começou a partida final da fase de grupos do Grupo A. A Rússia, país anfitrião, não conseguiu manter a sequência de vitórias anterior. Primeiro marcou um gol contra e, em seguida, um de seus jogadores foi expulso com cartão vermelho. No final, perdeu por 3-0 para o Uruguai e avançou para as oitavas de final como segundo colocado do grupo. De acordo com a tabela da Copa do Mundo, o país sede enfrentaria o vencedor do Grupo B na fase eliminatória. O vencedor do Grupo B já havia sido definido na rodada anterior, a Espanha. Como resultado, os torcedores russos ficaram com sentimentos mistos após o jogo. Estavam felizes com a classificação do seu time para as oitavas de final, mas também preocupados com o confronto com os atuais campeões. Mas esse resultado não foi culpa de ninguém, a não ser deles mesmos. Se tivessem conseguido derrotar o Uruguai antes, não teriam enfrentado a poderosa seleção espanhola. Ao contrário dos fãs russos, os fãs espanhóis ficaram emocionados quando descobriram que seu próximo adversário seria a Rússia. A Rússia não é uma seleção forte e é considerada, na melhor das hipóteses, uma seleção europeia de segunda linha. Com base no seu desempenho na derrota para o Uruguai, derrotar a Espanha seria incrivelmente difícil. Portanto, para a Espanha, enfrentar um adversário desses nas oitavas de final foi uma grande vantagem. Apesar disso, o técnico da Espanha, Vicente Del Bosque, não os encarou levianamente. Na última partida da fase de grupos, Del Bosque poupou muitos jogadores importantes e escalou um elenco misto com titulares e reservas. Sua intenção era clara: dar aos principais jogadores descanso suficiente para que pudessem armazenar energia para a próxima partida. Lembre-se, está aí a Copa do Mundo. Nunca subestime nenhum adversário, especialmente na fase eliminatória. Um erro pode ser o seu último, e você pode se arrepender pelo resto da vida, alertou Del Bosque. Um torneio de eliminação simples é inerentemente imprevisível. Tudo pode acontecer. Mesmo com uma vantagem clara, eles não podiam se dar ao luxo de ser descuidados até derrotar completamente o oponente.
Sim, treinador, responderam os jogadores, compreendendo perfeitamente o significado. A Copa do Mundo, realizada apenas a cada 4 anos, é o ápice do futebol. A carreira de um jogador é curta e não há muitas chances de participar de uma Copa do Mundo. Eles tiveram que aproveitar todas as oportunidades, pois não tinham certeza se estariam novamente na Copa do Mundo em 4 anos. O adversário da Espanha, Marrocos, já havia sido eliminado, então, para eles, essa partida era uma questão de orgulho. Talvez por isso, o Marrocos jogou sem pressão e teve um desempenho muito melhor do que nos 2 jogos anteriores. Todo jogador que compete na Copa do Mundo entende o que isso significa, o que gera uma imensa pressão psicológica. Pressão excessiva deixa os jogadores tensos, resultando em erros, fadiga mais rápida e outros efeitos negativos. Nos treinos, os jogadores podem ter um desempenho de 100%, mas sob a pressão da Copa do Mundo, eles podem atingir apenas 60%. Uma seleção nacional específica do leste era conhecida por sua mentalidade fraca, com jogadores sucumbindo à pressão. Mas a seleção marroquina, agora livre de pressão, jogou com todo o seu potencial. Aos 14 minutos do primeiro tempo, o Marrocos marcou primeiro, abrindo 1-0 de vantagem sobre os atuais campeões. Os jogadores marroquinos ficaram emocionados após marcar, pois foi o primeiro gol deles no torneio, e foi contra os atuais campeões. Se conseguissem vencer esta partida, mesmo eliminados, poderiam sair da Copa do Mundo de cabeça erguida. A Espanha, por outro lado, ficou envergonhada. Sofrer um gol contra o último colocado do grupo foi um golpe no seu orgulho. A Espanha respondeu rapidamente e empatou aos 19 minutos do primeiro tempo. Saúl fez um lindo passe da ponta, e Isco chutou forte para o gol. Foi um gol impressionante, e até os principais jogadores no banco, como Lin Quan, se levantaram para aplaudir os jogadores em campo. Embora a maioria dos jogadores em campo fossem reservas, ser reserva pela Espanha ainda exigia grande habilidade. Após empatar o placar, a Espanha gradualmente assumiu o controle do jogo, e seus ataques ficaram cada vez mais fluidos. O treinador marroquino percebeu isso e rapidamente mudou de tática, adotando uma abordagem mais agressiva. A partir do 22º minuto, as faltas e agressões do Marrocos aumentaram acentuadamente. Em 9 minutos, eles cometeram 7 faltas e receberam 4 cartões amarelos. Os jogadores espanhóis eram frequentemente derrubados no chão, o que enfurecia Del Bosque. Ele correu até o quarto árbitro para protestar, argumentando que Marrocos não estava mais jogando futebol, mas estava tentando machucar seus jogadores deliberadamente. Olha só eles. Estão mirando nos nossos jogadores, tentando derrubá-los. Del Bosque estava profundamente preocupado porque esse estilo de jogo estava dificultando as coisas para a Espanha. Marrocos já havia sido eliminado, então eles não se importavam com quantas cartas recebiam. Mas a Espanha não podia se dar ao luxo de lesionar seus principais jogadores com a fase eliminatória se aproximando. Os protestos de Del Bosque tiveram pouco efeito, e o jogo violento do Marrocos continuou. Os jogadores espanhóis, sentindo-se ameaçados pelas táticas agressivas, começaram a jogar com mais cautela. Eles circularam mais a bola no seu próprio campo, evitando ataques para frente. No entanto, essa abordagem cautelosa fez com que eles não conseguissem manter a pressão ofensiva sobre o Marrocos. Felizmente, os ataques do Marrocos foram igualmente ineficazes, e nenhuma das equipes conseguiu mudar o placar. A partida ficou monótona, com o jogo baseado na posse de bola da Espanha levando a torcida ao sono. Os passes constantes da Espanha no meio e atrás faziam com que o jogo parecesse se arrastar. Marrocos queria atacar, mas não conseguia pegar a bola. No final do primeiro tempo, a posse de bola da Espanha já ultrapassava 80%, com a bola mal tocando os pés dos jogadores marroquinos. Não é de se espantar que alguns digam que o estilo tiki-taka de Barcelona e da Espanha seja uma forma de defesa, e realmente pode ser. Logo após o início do segundo tempo, Del Bosque fez uma série de substituições, tirando jogadores importantes como Thiago e Alba, deixando apenas 3 jogadores principais em campo. Isso deu ao Marrocos uma oportunidade de contra-atacar e aos 81 minutos, eles aproveitaram um erro espanhol para marcar novamente, fazendo 2-1. Os jogadores marroquinos ficaram em êxtase e os fãs os aplaudiram. Quem não ama a história de Davi derrotando Golias? Com o estilo de jogo cheio de posse de bola da Espanha deixando todo mundo com sono, os fãs estavam ansiosos para ver o azarão vencer. Del Bosque segurou a cabeça entre as mãos. Será que eles realmente deixaram isso escapar? Embora o resultado não afetasse o avanço da Espanha como vencedora do grupo, perder para o último colocado não parecia certo. Del Bosque olhou para Lin Quan no banco, pensando se deveria mandá-lo entrar. Faltando cerca de 10 minutos, incluindo os acréscimos, Lin Quan poderia ajudá-los a empatar? No momento em que ele pensava nisso, a Espanha marcou. Carvajal cruzou do lado, o chute de Isco foi bloqueado pelo goleiro, e Asensio aproveitou o rebote para marcar. Com esse objetivo, Del Bosque descartou a ideia de enviar Lin Quan. Um empate seria suficiente. Não foi um resultado ruim. Aos 87 minutos, a Espanha fez sua última substituição, colocando em campo David Silva, que se recuperava de uma lesão. Del Bosque queria que ele recuperasse a forma antes da fase eliminatória, onde a seleção precisaria dele. Silva imediatamente mostrou suas habilidades e consciência, jogando ativamente após entrar em campo. Nos acréscimos, ele combinou com Isco em uma dupla troca de passes e invadiu a área. Infelizmente, embora seu chute tenha vencido o goleiro, ele foi afastado em cima da linha por um zagueiro marroquino. No final, a partida terminou em 2-2 com a Espanha avançando para as oitavas de final com 2 vitórias e um empate. Enquanto o jogo da Espanha havia terminado, a partida de Portugal ainda estava em andamento. Cristiano Ronaldo havia perdido um pênalti, não conseguindo estender sua sequência de gols. No entanto, Quaresma mais uma vez se destacou e marcou o único gol de Portugal. Com o jogo nos acréscimos, os torcedores portugueses já começavam a comemorar a vitória. Mas então, no segundo minuto de acréscimos, o Irã ganhou um pênalti.
O camisa 10 do Irã não cometeu o mesmo erro de Ronaldo e converteu o pênalti com calma. Agora ambos os times estavam empatados. Se o Irã conseguisse marcar mais um gol, seria Portugal quem estaria eliminado. De repente, a atmosfera no estádio ficou tensa. Os dois grupos de torcedores estavam tensos, observando cada movimento em campo. O pênalti reanimou o ânimo do Irã. Percebendo que tinham uma chance de chegar à fase eliminatória, eles se jogaram com tudo, lançando um ataque final furioso ao gol de Portugal. Se conseguissem marcar apenas mais um gol, quebrariam a sequência de nunca passar da fase de grupos. Diante do ataque do Irã, Portugal recuou para se defender, usando faltas táticas e substituições para diminuir o tempo. Depois do que pareceu uma eternidade, o apito final soou e o jogo terminou 1-1. Ambas as equipes terminaram com uma vitória, um empate e uma derrota, com o mesmo saldo de gols. Graças ao hat-trick de Ronaldo contra a Espanha, Portugal avançou para as oitavas de final com base no número total de gols. Assim que o árbitro apitou o final, os jogadores de Portugal explodiram em comemoração. Enquanto isso, os jogadores iranianos desabavam no campo completamente exaustos. Sua jornada na Copa do Mundo havia chegado ao fim mais uma vez. Como em todas as outras vezes, eles não conseguiram passar da fase de grupos. Mas desta vez, eles chegaram tão perto. Os jogadores da Espanha ficaram chocados quando ouviram o resultado da partida de Portugal. Portugal era claramente mais forte que o Irã, mas a seleção iraniana era forte, com uma defesa sólida e ataques bem organizados. Estavam longe de ser um adversário fácil. Se você subestimar qualquer adversário em campo, vai pagar por isso. Se Ronaldo tivesse feito aquele pênalti, nada disso teria acontecido. Del Bosque usou o resultado da partida como mais um lembrete para seus jogadores não se acomodarem. Sua maior preocupação era que alguns jogadores espanhóis estavam ficando confiantes demais por causa do sucesso passado do time. Esse tipo de pensamento poderia causar-lhes problemas, especialmente porque a força geral da Espanha havia declinado e eles não podiam mais se dar ao luxo de serem prudentes. Como a partida das oitavas de final ainda estava a uma semana de distância, Del Bosque deu aos jogadores um dia de folga para passarem um tempo com suas famílias. Logo após a saída dos jogadores da seleção nacional, suas esposas e namoradas, comumente conhecidas como WAGS, entraram em ação. Os jogadores estavam na Rússia há mais de 2 semanas, então era hora de se reunirem com seus parceiros. Em comparação com algumas equipes com regras mais rígidas, a Espanha teve uma abordagem mais relaxada em relação a isso. Del Bosque acreditava que repressão em excesso não era bom. Em vez de deixar os jogadores saírem escondidos e correrem o risco de escândalos, era melhor deixá-los passar tempo abertamente com suas esposas e namoradas. Assim que Del Bosque anunciou a notícia, os jogadores comemoraram e desapareceram num piscar de olhos. Del Bosque só conseguiu balançar a cabeça. Esqueci de lembrá-los de terem mais moderação. Pensando que suas namoradas eram modelos ou atrizes, todas com aparência e corpos deslumbrantes, ele imaginou que seus lembretes seriam inúteis de qualquer maneira. Deixem-nos. Quanto a mim, vou procurar um lugar para tomar uma bebida e relaxar. Capítulo 625. No dia 29 de junho, no estádio de Kaliningrado, o aguardado confronto entre Inglaterra e Bélgica estava prestes a começar. Jogadores de ambas as equipes estavam em campo para o aquecimento final. O mestre do meio-campo belga, Kevin De Bruyne, terminou seus treinos e caminhou até a lateral do campo para se hidratar enquanto observava as arquibancadas como se estivesse procurando por alguém. Alguém ligou para ele antes do jogo, avisando que assistiriam ao jogo ao vivo e o incentivando a dar o seu melhor. De Bruyne estava ansioso para saber se o interlocutor estava brincando ou se realmente tinha vindo. Depois de olhar ao redor por um tempo, ele finalmente avistou a pessoa. O sujeito estava sentado na primeira fila perto do campo. De Bruyne sorriu, jogou sua garrafa de água de lado e caminhou confiantemente em direção à pessoa. Um cinegrafista ajustando sua lente de transmissão notou as ações de De Bruyne e, por curiosidade, seguiu seu caminho com a câmera. O que ele viu o surpreendeu, um rosto familiar nas arquibancadas. Lincoln e Pep Guardiola sentados juntos. Sem pensar 2 vezes, o cinegrafista rapidamente ajustou sua câmera para capturá-los, transmitindo a imagem no telão do estádio. Inicialmente, a multidão não notou Lincoln, mas depois de vê-lo na tela, todos soltaram um suspiro de surpresa. Lincoln estava aqui para observar seus oponentes. Tanto a Bélgica quanto a Inglaterra estavam entre as seleções mais fortes desta Copa do Mundo. A Bélgica, apelidada de Diabos Vermelhos da Europa, ficou entre as 5 primeiras no ranking da FIFA. Enquanto isso, a Inglaterra, após seu péssimo desempenho na última Copa do Mundo, havia se recuperado este ano. Já classificada na fase de grupos, a seleção esperava chegar às quartas de final ou até mais longe, se a sorte estivesse do seu lado. Mas então De Bruyne apareceu na câmera, caminhando até a barreira e conversando com Lincoln. A conversa pareceu agradável, e antes de se separarem, eles bateram os punhos, com Lincoln fazendo um gesto de punho como se quisesse desejar boa sorte a De Bruyne. Ao ver a interação deles, a multidão rapidamente entendeu. Lincoln estava ali para apoiar um amigo. Com isso, os fãs que estavam um pouco preocupados, especialmente aqueles que torciam pela Bélgica e pela Inglaterra, finalmente puderam relaxar. Lee e De Bruyne têm um relacionamento tão bom. Claro, esses dois são próximos desde os tempos do Werder Bremen, há quase 5 ou 6 anos. Pelo que me lembro, eles nunca se separaram de verdade, não é? Bem, mais ou menos. Depois que De Bruyne deixou a Bundesliga, ele voltou ao Chelsea, mas ficou no banco por uma temporada antes de se juntar ao Manchester City. Eles são o tipo de casal que se completa. Sem um, é difícil dizer se o outro teria chegado a esse ponto. Muitos concordaram. De Bruyne era o melhor parceiro de Lincoln, dando-lhe inúmeras assistências e passes precisos. E Lincoln era o parceiro de ataque ideal de De Bruyne. Sem ele, as assistências de De Bruyne provavelmente teriam caído significativamente.
Às vezes, quando os atacantes não são confiáveis, mesmo que você dê a eles uma chance perfeita, eles ainda conseguem estragar tudo. Um atacante em particular cujo nome começa com S pode garantir isso em primeira mão. O jogo começou logo e após uma análise cautelosa, ambos os times começaram a lançar ataques ferozes ao gol um do outro. No papel, ambos os times eram muito fortes, e com base na posse de bola, contagem de chutes e ataques perigosos, estava claro que eles estavam equilibrados. Este é um jogo interessante, parece que qualquer um dos times pode vencer, comentou Guardiola casualmente, recostando-se depois de observar um pouco. Sim, nenhum dos lados está se segurando. A tática deles está muito agressiva hoje, com muitos ataques e chutes. Tudo vai depender de quem consegue aproveitar as chances, concordou Lincoln. Com ambas as equipes já garantidas nas fases eliminatórias, os jogadores jogaram sem pressão, o que permitiu que eles revelassem totalmente suas habilidades. No primeiro tempo, a Inglaterra pareceu ter mais controle, mas os ataques da Bélgica foram mais ameaçadores. O zagueiro inglês Gary caiu até precisou fazer um corte crucial. Sem ele, a Bélgica teria assumido a liderança. No entanto, a Bélgica começou a aumentar a intensidade no segundo tempo. Pressionou mais o meio-campo e acelerou o ritmo ofensivo, tentando capitalizar os erros da Inglaterra. Essa tática deu resultado rapidamente. Aos 51 minutos, Marouane Fellaini interceptou a bola no meio-campo e a passou para De Bruyne. De Bruyne deu uma olhada rápida e então deu um passe preciso, um golpe cirúrgico que passou por 3 jogadores da Inglaterra, abrindo caminho na defesa e permitindo que Eden Hazard marcasse. A maior parte do crédito por esse gol foi para De Bruyne, já que seu passe foi nada menos que brilhante. Até mesmo Lincoln e Guardiola, sentados nas arquibancadas, não conseguiram deixar de aplaudir em uníssono, junto com a torcida, que ficou igualmente impressionada. Quando a Bélgica assumiu a liderança, seus torcedores começaram a gritar os nomes de Hazard e De Bruyne sem parar, orgulhosos dos jogadores excepcionais que seu país havia produzido. Atrás, a Inglaterra lançou um contra-ataque feroz, com Harry Kane e Jamie Vardy dando vários chutes perigosos ao gol. A Inglaterra jogou como um louco, mostrando a ferocidade dos 3 leões. Aos 66 minutos do segundo tempo, Marcus Rashford encontrou espaço fora da área e lançou um chute forte, deixando o placar em 1-1. Se o jogo tivesse terminado naquele ponto, a Inglaterra teria sido a mais beneficiada. Embora ambas as equipes tivessem o mesmo saldo de gols e total de gols marcados, a Inglaterra recebeu menos cartões amarelos. Essa pequena vantagem lhes permitiria liderar o grupo e avançar para a fase eliminatória como a primeira colocada. Mas nos momentos críticos, De Bruyne reagiu. Aos 88 minutos cobrou uma falta e acertou um chute espetacular, no Klebal direto no gol, ajudando a Bélgica a retomar a liderança. Naquele momento, os aplausos da multidão para De Bruyne abafaram aqueles para Hazard. Ele havia se tornado o herói indiscutível para os fãs belgas. Poucos minutos depois, o árbitro apitou o final. Graças à incrível atuação de De Bruyne com um gol e uma assistência, a Bélgica derrotou a Inglaterra e avançou para as oitavas de final com um recorde perfeito de 3 vitórias. Os Diabos Vermelhos da Europa estavam em chamas, talvez até mais que a Espanha. Não é de se admirar que tantas pessoas os tenham considerado favoritos para vencer o torneio. Depois de assistir a esta partida, ainda mais pessoas provavelmente compartilhariam essa opinião. Depois do jogo, Lincoln e De Bruyne saíram para jantar juntos. Se nada inesperado acontecer, seu próximo adversário será o Japão ou a Colômbia. Os resultados do Grupo H só seriam decididos no dia seguinte, então o adversário da Bélgica ainda não havia sido confirmado. Não importa. Seja quem for, estamos confiantes de que podemos vencê-los, disse De Bruyne, confiante, logo após a vitória contra a Inglaterra. Colômbia e Japão não são moleza. Cuidado para não tropeçar. Imagine se você perder para o Japão sem querer. Seria interessante, brincou Lincoln. De Bruyne balançou a cabeça com firmeza. Não se preocupem. Não vamos parar até vencermos a Espanha. Ah, que baita ostentação. Você está me dizendo que seu objetivo desta vez é o troféu da Copa do Mundo? De Bruyne estufou o peito, orgulhoso. Claro, o campeonato é a única coisa que queremos. Lincoln fez um sinal de positivo. Esse é o espírito. Te vejo em campo então. Vejo vocês em campo. Com a última partida da fase de grupos concluída, a lista de equipes que avançam para as oitavas de final foi finalizada. Uma omissão notável dessa lista foi a Alemanha, vice-campeã da Copa do Mundo anterior. A Alemanha sofreu uma derrota chocante por 0-2 para a Coreia do Sul, que estava na lanterna do seu grupo, marcando a maior surpresa desta Copa do Mundo. Essa derrota eliminou a Alemanha do torneio, tornando-a a primeira grande candidata a ser eliminada. A eliminação precoce da Alemanha causou comoção em todo o futebol alemão. Após o jogo, o técnico Joachim Löw anunciou publicamente sua demissão na coletiva de imprensa, assumindo total responsabilidade pelo fracasso. Mas se a substituição do treinador poderia resolver os problemas profundamente enraizados no futebol alemão continua sendo uma grande incógnita. Em contraste com a autodestruição da Alemanha, a Argentina, que estava à beira da eliminação, conseguiu avançar com uma vitória de 2-1 sobre a Nigéria, garantindo sua vaga na fase eliminatória. Naquela partida, Lionel Messi, que vinha enfrentando dificuldades nos 2 jogos anteriores, finalmente marcou um gol. Não só Messi recuperou a forma, mas todo o time argentino parecia ter uma atitude e um espírito diferentes em campo. Comparar a seleção argentina anterior com esta era como comparar 2 times completamente diferentes. Como alguns jogadores podem dizer, as Águias dos Pampas só jogam bem quando estão à beira da derrota. É claro que a classificação da Argentina para as oitavas de final não se deveu apenas à vitória.
também se deveu à Croácia, que apesar de já ter avançado, não pegou leve com a Islândia. A vitória da Croácia sobre a Islândia garantiu que a Argentina, e não a Islândia, avançasse. À medida que a escalação das oitavas de final tomava forma, os confrontos também ficavam mais claros. As regras da fase eliminatória emparelharam os primeiros e segundos colocados de grupos adjacentes. O vencedor do grupo A enfrentaria o segundo colocado do grupo B, o vencedor do grupo B enfrentaria o segundo colocado do grupo A, e assim por diante. Nessa configuração, o próximo adversário da Espanha seria o país anfitrião, a Rússia, enquanto a Argentina enfrentaria a França, Portugal enfrentaria o Uruguai e o Brasil enfrentaria o México. A primeira partida das oitavas de final seria entre o vencedor do grupo C e o segundo colocado do grupo D, França x Argentina. Ambas as equipes eram consideradas favoritas para vencer a Copa do Mundo, com classificações altas o suficiente para colocá-las entre as 5 primeiras. Foi uma pena que duas equipes tão fortes tivessem que se enfrentar tão cedo no torneio, pois isso significaria que uma delas se despediria da Copa do Mundo após esta partida. No entanto, para os fãs de futebol, assistir a um confronto tão emocionante tão cedo foi um prazer, e a partida certamente correspondeu às expectativas. Desde o início, a França lançou um ataque agressivo. Kylian Mbappé constantemente derrubava a defesa argentina pelos flancos, deixando-a sem respostas. Aos 13 minutos do primeiro tempo, a França interceptou a bola no seu próprio campo e rapidamente lançou um contra-ataque. Mbappé correu para a área, forçando Marcos Rojo a cometer uma falta. O árbitro mostrou cartão amarelo a Rojo e marcou pênalti. Antoine Griezmann avançou e calmamente marcou, colocando a França na frente por 1-0. A visão de Mbappé avançando pelo campo deixou os 40 mil espectadores boquiabertos. Sua velocidade era eletrizante, e os defensores argentinos simplesmente não conseguiam acompanhá-lo. O equipamento de monitoramento de velocidade do estádio registrou a velocidade de Mbappé em 39,2 km por hora. Quando essa estatística foi anunciada, a multidão explodiu em espanto. Eles esperavam que Mbappé fosse rápido, mas não tanto. Ele parecia um cavalo desgovernado. Como os zagueiros argentinos poderiam pará-lo? Mbappé foi realmente um pesadelo para se defender. Nos primeiros 20 minutos, a Argentina recebeu 2 cartões amarelos por sua culpa e cometeu um pênalti. Eles estavam completamente na defensiva. Mas depois de superar essa tempestade, a Argentina começou a montar seu próprio ataque. Aos 41 minutos do primeiro tempo, Ángel Di Maria marcou para empatar o jogo. Com apenas 1 minuto de jogo, Messi deu assistência para um companheiro de equipe, colocando a Argentina na frente por 2-1. Nesse momento, os torcedores argentinos respiraram aliviados, prontos para comemorar a vitória. Mas assim que começaram a vibrar, a partida tomou um rumo inesperado. Aos 57 minutos, Blaise Matuidi lançou para Lucas Hernandes, que cruzou da esquerda. Benjamin Pavard, posicionado na ponta direita da área, acertou um belo chute de voleio para fazer 2-2. 7 minutos depois, a França atacou novamente. Paul Pogba fez um passe diagonal para Hernandes, que cruzou novamente da esquerda. O chute de Matuidi de 12 jardas foi bloqueado, mas Mbappé pegou a bola, driblou na pequena área e finalizou com frieza, colocando a França de volta na liderança, com 3-2. Mas a França ainda não havia terminado. Apenas 4 minutos depois, Olivier Giroud lançou um passe longo para Mbappé, que ficou cara a cara com o goleiro e calmamente chutou no canto mais distante. O placar agora era 4-2. No espaço de apenas 11 minutos, a França marcou 3 gols, com Mbappé marcando 2 deles. Naqueles poucos minutos, o nome de Mbappé se espalhou pelo mundo, tornando-o um nome conhecido. Os jogadores argentinos estavam incrédulos enquanto olhavam para o placar. Minutos antes, eles estavam na frente. Como tudo havia desmoronado tão rápido. Não foram apenas os jogadores argentinos que ficaram atordoados. A torcida também ficou em choque. Nem mesmo os torcedores franceses esperavam que seu time explodisse daquela forma, atropelando a Argentina com uma saraivada de socos a ponto de deixá-los atordoados. Mesmo agora, olhando para trás, para aqueles 10 minutos, tudo parecia surreal para eles. Era simplesmente louco demais. Afinal, o adversário deles era a Argentina. Atrás, Messi tentava desesperadamente encontrar uma maneira de empatar o jogo, mas a defesa da França era sólida e não deu muitas chances à Argentina. No terceiro minuto de acréscimos, Messi fez um passe diagonal na área, onde Sérgio Agüero, sem marcação, cabeceou para o fundo das redes, reduzindo a diferença para 3-4. Mas o gol chegou tarde demais, muito tarde. No final, graças à incrível atuação de Mbappé, a França venceu por 4-3, eliminando a Argentina e se tornando o primeiro time a avançar para as quartas de final. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 626. Se antes do início da Copa do Mundo, alguém tivesse dito aos torcedores argentinos e aos apoiadores de Messi que a Argentina seria eliminada nas oitavas de final, eles teriam sido chamados de loucos. No entanto, depois de testemunhar o fraco desempenho da Argentina na fase de grupos, muitos parecem ter aceitado esse resultado. Além disso, o fato de terem sido eliminados por um poderoso time francês tornou o resultado ainda mais compreensível. Mas para os torcedores argentinos, esse resultado ainda foi difícil de aceitar. Naturalmente, a maior culpa recaiu sobre Messi. Após a partida, críticas a Messi surgiram de todos os lados. Alguns torcedores argentinos radicais até foram às ruas e queimaram as camisas de Messi em público. Outros se reuniram do lado de fora de sua casa na Argentina, segurando cartazes exigindo que ele deixasse o país e gritando insultos contra ele. Não foram apenas os torcedores comuns que ficaram decepcionados ou mesmo furiosos com Messi.
Algumas lendas do futebol argentino também se manifestaram para criticá-lo. Mário Kempes, o lendário jogador argentino, falou com repórteres do renomado veículo de comunicação argentino Olé, criticando publicamente Messi por não ter conquistado nada em seus 10 anos com a seleção nacional, chegando a pedir sua aposentadoria do futebol internacional. Durante os 10 anos de Messi na Argentina, nunca o vi apresentar uma atuação verdadeiramente excepcional. Muitas pessoas o consideram o melhor jogador do mundo, mas parece que isso só se aplica quando ele joga pelo Barcelona. Pelo menos na seleção, ele não provou seu valor. Não quero criticar a atitude de um jogador, mas se ele prefere ficar no conforto do seu clube, então deveria simplesmente deixar a seleção. Os comentários ásperos de Kempes causaram grande comoção. Como herói nacional que levou a Argentina à sua primeira vitória na Copa do Mundo, Kempes ocupa um lugar na história do futebol argentino que só Maradona rivaliza. Suas palavras colocaram Messi em uma posição muito difícil. Com Kempes liderando o ataque, outros logo seguiram, lançando ataques contra Messi de todos os ângulos. Um apresentador de programa esportivo americano chegou a chamar Messi de fraude, alegando que todo o seu sucesso no Barcelona se devia aos seus companheiros de equipe e que, sem eles, Messi não era nada. Os melhores jogadores que já vi conseguem ter sucesso com qualquer companheiro de equipe. Olha o Ronaldo, olha o Lin, os dois se provaram em times diferentes. Mas o Messi só se provou no Barcelona. Então vamos deixar de bobagem. Se o Messi conseguir se provar em outro time, peço desculpas pelo que disse hoje. Caso contrário, admita a verdade, o Messi é só um jogador sistemático. Fora do Barcelona, ele não é nada. Os comentários do apresentador se espalharam rapidamente pela televisão e pelas redes sociais, gerando um grande debate. Os apoiadores e detratores de Messi entraram em confronto feroz, tanto online quanto offline. Os fãs de Messi chamaram os comentários do apresentador de absurdos, argumentando que a grandeza de Messi era óbvia para qualquer pessoa com olhos funcionais. Haha, esse apresentador é só um palhaço tentando chamar a atenção. Na última década, inúmeros jogadores de ponta das ligas de elite elogiaram Messi, incluindo lendas como Ronaldinho e Thierry Henry. Será que esses jogadores são menos experientes do que um apresentador medíocre? Exatamente. Este apresentador é claramente um fã incondicional do Ronaldo. Naturalmente, ele não pode dizer nada de bom sobre o Messi, e seu argumento não se sustenta. Os oponentes, no entanto, ignoraram esses pontos e se concentraram em uma questão simples. Se Messi é tão bom, por que ele não deixou o Barcelona para provar que não é apenas um jogador sistemático? Essa ideia não era nova no mundo do futebol. Por muito tempo, alguns acreditaram que o sucesso de Messi estava ligado ao sistema do Barcelona. A princípio, a ideia não ganhou muita força. Mas com o fracasso da Argentina tanto na Copa do Mundo quanto na Copa América, e com o desempenho de Messi pela seleção nacional ficando aquém do esperado, mais pessoas começaram a considerar seriamente a possibilidade. E depois que Messi levou a Argentina a mais um fracasso na Copa do Mundo, essas dúvidas atingiram o ápice. O que piorou as coisas foi que com as lendas do futebol argentino pedindo publicamente que Messi se aposentasse da seleção, sua carreira internacional parecia sombria. Se ele não conseguisse provar seu valor na seleção, deixar o Barcelona parecia ser a única opção restante. Mas para Messi, que tinha acabado de completar 31 anos, deixar o clube em que estava há mais de uma década para ingressar em um time novo e desconhecido seria um risco enorme. Além disso, era improvável que o Barcelona o deixasse ir, portanto, as chances de Messi deixar o Barcelona pareciam mínimas. Ao saber da situação de Messi, Guardiola suspirou profundamente. Queria ligar para Messi para confortá-lo, mas ao tentar, descobriu que o telefone de Messi já estava desligado. Esqueça. Ele provavelmente está pensando muito sobre o caminho que quer seguir, pensou Guardiola. Lincoln, por outro lado, não tinha um relacionamento próximo com Messi. Eles não interagiam muito, então Lincoln não sentia nenhuma compaixão pela situação de Messi. Refletindo sobre isso, Lincoln pensou que o desempenho de Messi com a seleção nacional tinha sido de fato surpreendentemente ruim, não ruim no bom sentido, mas decepcionante. Isso lembrou Lincoln de como os torcedores chineses criticavam os jogadores de suas respectivas seleções. Alguns jogadores tiveram um desempenho excepcional por seus clubes, mas quando jogaram pela seleção, desmoronaram e se tornaram alvos fáceis. Isso naturalmente levou as pessoas a se perguntarem se elas simplesmente não estavam se esforçando. No caso desses jogadores, Lincoln achava que talvez simplesmente lhes faltasse talento. Mas para Messi, um jogador prestes a ser coroado o rei do futebol, fazia sentido que as pessoas o questionassem. Em vez de sentir pena de Messi, Lincoln preferiu se concentrar na próxima partida. A seleção anfitriã desta Copa do Mundo não foi fraca. Embora não tenha sido tão forte quanto o Brasil em 2014, certamente foi mais forte que a África do Sul em 2010. Enfrentar o país anfitrião não foi um resultado ótimo nem terrível para a Espanha. A boa notícia é que a Rússia não era um time muito forte, então a Espanha evitou um adversário mais difícil na fase de grupos. A má notícia era que a Rússia era anfitriã, o que significava que cada estádio seria essencialmente sua casa, e eles poderiam até se beneficiar de decisões favoráveis da arbitragem. E a influência dos árbitros pode ser enorme, podendo até determinar o resultado da partida. Isso era algo que não podia ser encarado levianamente. No dia 1º de julho, precisamente às 17 horas, o estádio Luzhniki em Moscou estava lotado, com mais de 80 mil torcedores lotando as arquibancadas. O enorme estádio estava completamente lotado. Quando os jogadores espanhóis entraram em campo, ficaram surpresos ao ver um grande número de torcedores vestindo camisas vermelhas da Espanha espalhados pelas arquibancadas. Nossa, são tantos! Achei que os russos iam dominar o estádio hoje. Este lugar comporta cerca de 70 ou 80 mil pessoas, certo? Parece que nossos fãs são cerca de metade. Ouvi na mídia que mais de 100 mil torcedores espanhóis vieram assistir a Copa do Mundo. Sério? Tantos assim?
Os jogadores ficaram impressionados. A população da Espanha não é particularmente grande, com apenas cerca de 40 milhões de pessoas, vários milhões a menos do que países maiores como a Alemanha, França ou Reino Unido. Foi surpreendente que 100 mil espanhóis viajassem milhares de quilômetros para assistir futebol. A economia da Espanha não era tão forte quanto a de outros países da Europa Ocidental, então, teoricamente, muitos fãs não teriam condições de pagar pela viagem. A menos que fossem assistir apenas a uma partida, ficar por 10 ou 20 dias, além de comida, acomodação e ingressos, poderia facilmente custar milhares de euros. Ou até mais. Para a maioria dos espanhóis esse dinheiro era muito, mas eles estavam dispostos a gastá-lo para apoiar sua seleção nacional. Para Lin Quan, era evidente o quanto o futebol estava profundamente enraizado no coração do povo espanhol. Não é de se admirar que o nível do futebol espanhol fosse tão alto. Esse tipo de atmosfera apaixonada tinha que contribuir para isso. Os torcedores russos, por outro lado, estavam um pouco envergonhados. Era o estádio deles, mas pareciam estar em menor número do que os torcedores espanhóis visitantes. O que estava acontecendo? Em resposta, alguns fãs russos começaram a liderar a multidão em cânticos e aplausos para apoiar o time. Mas o estádio não era dividido em seções separadas, então os torcedores de ambos os lados se misturavam. Torcedores espanhóis estavam por toda parte, dificultando a união e a projeção de força real da torcida russa, muitas vezes abafada pela torcida adversária. Quando a partida começou, o árbitro rapidamente apitou para dar início ao jogo. Desde o início, a Rússia tentou tirar vantagem da vantagem de jogar em casa e lançar um ataque precoce contra a Espanha. Para equipes mais fracas, conseguir uma vantagem inicial lhes permitiria recuar e se concentrar na defesa enquanto lançavam contra-ataques. A Espanha gostava de pressionar alto, deixando espaço atrás de sua defesa. Se a Rússia conseguisse capitalizar um ou dois contra-ataques eficientes, poderia potencialmente vencer o jogo. No entanto, a Espanha fez a lição de casa e estava bem preparada para essa estratégia. Quando a Rússia avançou, eles se depararam com uma defesa espanhola bem organizada e tiveram dificuldades para encontrar uma maneira de passar. A defesa da Espanha estava muito compacta no centro, então a Rússia foi forçada a mover a bola para as pontas, esperando um cruzamento para criar uma chance de gol. Mas os laterais espanhóis pressionaram os pontas russos, resultando em cruzamentos de baixa qualidade que foram facilmente interceptados pelo goleiro espanhol, David De Gea. De Gea não perdeu tempo e usou seus braços fortes para lançar a bola para um companheiro de equipe na ponta. Isco recebeu a bola e fez um passe diagonal para o meio, onde Diego Costa aguardava. Costa avançou em direção à área russa, e a Espanha lançou um contra-ataque veloz. A maioria dos jogadores russos ainda estava no campo da Espanha e não conseguiu voltar a tempo. Sua única esperança era o zagueiro Sergei Gnashevich, que rapidamente se virou e correu para alcançar Diego Costa, tentando usar seu corpo para atrapalhar o ritmo de Costa. Mas Gnashevich não entendia o estilo de jogo notório de Costa. Costa era famoso por seus truques sujos. Enquanto corriam, Costa não só usou seu corpo para lutar contra Ignashevich, mas também agarrou sorrateiramente a camisa do zagueiro. E ele não parou na camisa, ele até beliscou a pele de Ignashevich. Furioso, Ignashevich empurrou Costa, mas Costa já havia previsto esse movimento. Em vez de cair, o empurrão o ajudou a se livrar da defesa de Ignashevich. Ah não! Ele percebeu tarde demais. Havia caído na armadilha de Costa. Costa cambaleou um pouco, mas conseguiu entrar na área com a bola. O árbitro já estava com o apito na boca. Assim que Costa caísse, ele o apitaria e marcaria a falta contra o zagueiro russo. Claro que o árbitro viu claramente que a falta tinha ocorrido fora da área, então não haveria pênalti, mas ainda assim seria uma falta perigosa. O goleiro russo Igor Akinfeev correu para bloquear Costa, que viu as pernas do goleiro abertas e tentou chutar por entre elas. Mas Akinfeev, experiente e rápido, fechou as pernas e bloqueou o chute. Ao ver seu chute defendido, Costa deu um tapa na coxa, frustrado. Droga, se eu soubesse teria gritado e caído. Talvez eu pudesse ter levado um cartão vermelho. Balançando a cabeça, Costa se virou e começou a correr de volta para sua metade. Ao passar por Ignashevich, ele ouviu o defensor murmurar lixo. Costa deu um sorriso largo e irônico e respondeu, nossa, que força! Quase tão forte quanto minha avó de 80 anos. Ele riu alto enquanto se afastava, claramente divertido com sua própria provocação. Ignashevich, cujo inglês não era muito bom, levou um momento para processar o que Costa havia dito. Espera, ele acabou de insultar minha força? Ele percebeu que Costa estava zombando dele por não ter conseguido derrubá-lo com aquele empurrão. Irritado, Ignashevich resolveu se vingar mais tarde na partida, determinado a dar uma lição em Costa. Costa, aparentemente indiferente à reação de Ignashevich, observava-o atentamente em segredo. Ao ver que sua provocação tinha funcionado, Costa ficou satisfeito. Era tão fácil provocar o russo. Não é de se espantar, assim como a vodka, elas explodem com a menor faísca. Se fosse uma partida da Premier League, os jogadores experientes presentes não teriam se abalado com insultos tão leves. Provavelmente responderiam com palavras ainda mais duras, com bastante palavrões para completar. O que você acabou de dizer a ele? Perguntou Isco, curioso, enquanto Costa voltava à posição. Eu só estava criando um vínculo com ele. Quem sabe? Ele pode até pedir meu autógrafo depois da partida, disse Costa com a cara séria. O inocente Isco ficou momentaneamente cativado pela piada de Costa, ficando ali parado com cara de confuso, como se realmente acreditasse nele. Lin Quan, observando de perto, sentiu-se um pouco mal por Isco, mas pior ainda pelo zagueiro russo. Ser pego na mira de Costa nunca foi uma coisa boa. Capítulo 627.
Durante todo o primeiro tempo, a Espanha controlou completamente o ritmo do jogo. Trocaram a bola pacientemente no campo russo, usando toda a largura do campo para tirar a defesa russa do lugar. Sempre que viam uma oportunidade, lançavam um ataque mortal. A Rússia, preparada para esse cenário, cedeu a posse de bola e recuou sua defesa, concentrando-se em formar uma barreira firme enquanto esperava por chances de contra-ataque. Como resultado, a partida rapidamente se transformou em um exercício de ataque e defesa em meia quadra. Nos primeiros 10 minutos, a posse de bola da Espanha ultrapassou 85%, com a Rússia mal tocando na bola. No entanto, a Rússia defendeu bem, não permitindo muitas chances claras à Espanha. Aos 11 minutos do primeiro tempo, Lincoln foi derrubado por um jogador russo ao tentar driblá-lo na ponta esquerda da área. A Espanha teve direito a uma falta. A posição da cobrança de falta dificultou um chute direto. Então Lincoln sinalizou para seus companheiros de equipe, indicando que cruzaria a bola para o segundo poste. Naquele momento, Diego Costa disputava com o zagueiro russo Sergei Ignashevich perto do poste direito. Ambos os jogadores usavam truques sutis, empurrando e puxando um ao outro. Costa, mais experiente nessas táticas, percebeu o sinal de Lincoln e fingiu se mover em direção ao centro da área. Ignashevich não estava disposto a deixar Costa ir facilmente, então agarrou seu braço e o empurrou para trás. Quando o cruzamento de Lincoln chegou, Costa antecipou a trajetória da bola e aproveitou o impulso do empurrão de Ignashevich para cambalear para trás de propósito. O plano de Costa era fazer Ignashevich cair e criar um tiro livre para si. No entanto, ao recuar, Costa escorregou e caiu primeiro. Ignashevich, pego de surpresa, perdeu o equilíbrio e também caiu. Que diabos? Esse cara está tentando marcar um pênalti, pensou Ignashevich. Mas naquele momento, ele sentiu algo atingir seu traseiro, e a multidão explodiu em aplausos. O que acabou de acontecer? Confuso, Ignashevich se virou e viu a bola em sua própria rede. A bola entrou? Quem marcou? Ele estava prestes a procurar o culpado quando percebeu que seus companheiros o encaravam incrédulos. Espera, eu marquei? Chocado, Ignashevich de repente se lembrou da bola que o atingiu. Poderia ter sido a bola de futebol? A repetição no telão do estádio confirmou o pior medo de Ignashevich. De fato, o primeiro gol da Espanha foi marcado por suas próprias costas. Após mandar a bola para a área, Lincoln inicialmente ficou preocupado ao ver Costa cair, pensando que a chance havia sido desperdiçada. Mas, para sua surpresa, seu cruzamento desviou no corpo de Ignashevich e quicou para dentro do gol. O goleiro não teve chance de reagir ao desvio, pois ele aconteceu muito perto do gol. Percebendo que a bola havia entrado, Lincoln levantou o punho direito em comemoração. Não importa como acontecesse, um gol ainda era um gol. Embora Costa não tenha marcado o gol, ele rapidamente se levantou do chão, sem esquecer de zombar do perplexo Ignashevich. Ei cara, esse foi um gol lindo. Já pensou em entrar para a seleção espanhola? Posso te ajudar com o processo de cidadania, sou especialista nisso. Ao ver a cara de pau de Costa, Ignashevich ficou furioso e levantou o punho, pronto para socá-lo. Mas antes que ele pudesse dar o soco, Costa já havia caído no chão, segurando o rosto. A visão deixou até Sérgio Busquets boquiaberto. Uau, esse cara não é um dos melhores formandos da nossa academia de cinema de La Masia? Muitos jogadores não tinham visto o que havia acontecido com clareza. Quando viram Costa cair repentinamente no chão, presumiram que uma briga havia começado e correram para intervir. O árbitro ficou surpreso e correu rapidamente para acalmar a situação. Se os jogadores começassem a brigar na frente de milhões de espectadores no mundo todo, seria uma vergonha enorme para a FIFA. Eu não bati nele. Ele caiu sozinho, protestou Ignashevich irritado e frustrado, enquanto explicava ao árbitro, tentando até mesmo levantar Costa do chão. Mas suas ações foram mal interpretadas pelos jogadores espanhóis. Ei, não toque nele. Cai fora, cara. Você está tentando começar uma briga? Para os jogadores espanhóis, não importava se não tivessem visto o que aconteceu. Se Ignashevich fosse agredir Costa bem na frente deles, eles não ficariam de braços cruzados. Os jogadores russos viram os espanhóis se aproximando de Ignashevich e levantaram os punhos, prontos para defender o companheiro de equipe. O árbitro, que estava consultando seu assistente sobre o incidente, viu a tensão crescente e imediatamente deu um cartão amarelo para Ignashevich. Não importava se ele tinha dado um soco ou não, seu comportamento tinha sido imprudente o suficiente para justificar uma advertência. Foi realmente justo? Ignashevich sentiu-se injustiçado, quase a ponto de chorar. Sentiu-se tão injustamente acusado quanto um personagem de uma antiga tragédia chinesa. Foi o Costa quem mergulhou, e ele não fez nada. Então por que ele foi autuado? Enquanto isso, Costa, deitado no chão e gemendo de dor, espiava por entre os dedos. Assim que viu que a situação havia sido resolvida, decidiu ficar ali um pouco mais. O árbitro, vendo Costa ainda caído, pediu que a equipe médica trouxesse uma maca. Enquanto Costa era carregado para fora do campo, ele continuou a gemer dramaticamente, como se tivesse se ferido gravemente. Ignashevich, testemunhando a dor de Costa, começou a duvidar de si mesmo. Espera, eu realmente acertei ele com meu soco? De que outra forma esse cara poderia estar sentindo tanta dor? Até Ignashevich começou a duvidar de si mesmo. E os espectadores que inicialmente duvidaram da situação também acreditaram que o cartão amarelo era justificado depois de ver a aparente agonia de Costa. Se Costa estava tão machucado que nem conseguia se levantar, então talvez Ignashevich merecesse aquele cartão amarelo. Alguns fãs até acharam que a punição foi branda demais. Se você pode incapacitar um oponente assim com apenas um cartão amarelo, por que não fazer todos os jogadores russos darem socos para nocautear todo o time espanhol? Bosque, sem saber da situação, correu para ver como Costa estava. Sem querer correr riscos, ele até mandou um reserva para o ataque para começar o aquecimento. Bosque, como ele está? A lesão é grave. Médico da equipe. Bosque, tudo bem, só me diga a verdade.
Estou pronto. O médico sem palavras respondeu. Costa não parece estar ferido. Bosque, então o que foi? Costa, eu estava fingindo. Bosque ficou sem palavras. Virou-se para voltar ao banco, mas então percebeu que pareceria suspeito se saísse tão abruptamente. Então, ele voltou ao médico e a Costa e disse, dê a ele um pouco mais de tratamento. Espere mais uns 5 minutos antes de mandá-lo de volta. Depois de dar essa instrução, Bosque sentiu o rosto esquentar de vergonha. Estava com a consciência pesada. Era humilhante recorrer a táticas tão desonestas. Droga, Costa. Você me arrastou junto com você. Com Costa machucado e fora de campo, a Espanha foi forçada a jogar com 10 homens por enquanto. Alguns espectadores ainda tinham dúvidas sobre a lesão de Costa, mas conforme o tempo passava sem que ele retornasse, essas dúvidas começaram a desaparecer. Parece que Costa realmente ficou muito ferido. 5 minutos depois, Costa voltou mancando para o campo, e alguns fãs até o aplaudiram. Parecia que eles estavam comovidos com seu espírito de luta, retornando a jogar apesar da lesão. No entanto, alguns fãs atentos notaram algo estranho. A lesão de Costa não deveria ter sido no rosto? Por que ele estava mancando? Lincoln também estava curioso sobre a claudicação de Costa, mas o que mais o intrigou foi a marca avermelhada no rosto de Costa. O que aconteceu com seu rosto? Embora Lincoln não tivesse visto a briga claramente com base no que sabia sobre Costa, ele suspeitava que este não havia sido atingido. Ou pelo menos não havia sido atingido com sucesso. Mas o rosto de Costa estava realmente vermelho, como se ele tivesse levado um soco. Eu esfreguei com a mão, Costa sussurrou para que só os dois pudessem ouvir. Lincoln ficou atordoado por um momento antes de fazer um sinal de positivo silencioso para Costa. Você realmente deveria estar em Hollywood, cara. Depois de ficar para trás, a Rússia tentou montar um contra-ataque. No entanto, a Espanha não estava disposta a lhes dar uma tarefa fácil. Pressionou agressivamente no meio-campo, recuperando a bola rapidamente e forçando a Rússia a recuar para o seu próprio campo. Com uma vantagem de um gol, a Espanha jogou ainda mais confiante. A porcentagem de posse de bola continuou a aumentar e aos 30 minutos, as estatísticas mostraram que a Espanha tinha 90% da posse de bola. Essa era a própria definição de futebol de posse de bola, deixando a Rússia perseguindo sombras, incapaz de chegar perto da bola. Aos 37 minutos, a Rússia finalmente teve uma grande chance de contra-atacar. Eles aproveitaram o fato de os jogadores espanhóis estarem, em sua maioria, no campo russo e lançaram um passe longo pela ponta, transferindo rapidamente a bola para o campo espanhol. Mas a recuperação defensiva da Espanha foi rápida e quando o ponta russo cortou para dentro da área, 6 jogadores espanhóis já haviam retornado para defender. Enquanto isso, apenas 3 jogadores russos conseguiram entrar na área. 3 contra 6, marcar gols nessa situação exigiria um trabalho de equipe perfeito ou um grande erro defensivo da Espanha. A bola estava nos pés do número 17 da Rússia, Alexandre Golovin, um meio-atacante de 22 anos. Ao ver os zagueiros espanhóis se aproximando rapidamente, Golovin fingiu um chute, mas recuou a bola para abrir espaço. Em seguida, passou-a para o meio. O camisa 11 da Rússia recebeu o passe e tentou invadir a área para finalizar, mas seu chute foi bloqueado com firmeza por um zagueiro espanhol. Ele quase perdeu a posse de bola, mas conseguiu devolvê-la para Golovin pouco antes de cair. Golovin, após fazer seu passe, recuou habilmente para fora da área, ganhando alguma distância dos defensores e criando espaço para operar. Recebendo o passe de volta, ele usou a parte externa do pé para lançar a bola para frente e em seguida, fez um chute com a parte interna do pé que passou por cima de DGA e foi em direção ao gol. Foi um belo golpe. Os torcedores russos, ao verem o chute de Golovin, ficaram de pé, com os olhos fixos na bola. Vamos entre. Inúmeros fãs mentalmente desejaram que a bola voasse para a rede da Espanha, mas, infelizmente, suas esperanças foram frustradas. A bola fez uma bela curva no ar, mas passou voando pelo poste e saiu em tiro de meta. Suspirar. Um coro de gemidos ecoou pelo estádio. Os fãs russos voltaram a se sentar em seus assentos, decepcionados com o quão perto o chute chegou. Foi a melhor chance deles no jogo até então. Bosque compartilhou o sentimento deles. Ele avançou de um lado para o outro nas laterais do campo, furioso com a defesa de seu time por permitir tal chance. Apesar da vantagem numérica, seus jogadores estavam observando a bola, todos correndo atrás dela como crianças em um parque, sem prestar atenção na marcação dos seus homens. Se ao menos um jogador tivesse permanecido em Golovin, ele não teria espaço para receber a bola, muito menos para fazer um arremesso tão perigoso. O desabafo de Bosque impressionou seus jogadores. Normalmente calmo e sereno, ele raramente se irritava, então as estrelas da seleção espanhola, jogadores de alguns dos maiores clubes do mundo, baixaram a cabeça como crianças flagradas se comportando mal. Não deu outra chance a eles. Mantenha o foco. Após sua explosão, Bosque rapidamente ajustou a estratégia defensiva da Espanha. Ele notou que o camisa 17 da Rússia era o jogador mais perigoso. A maioria dos contra-ataques russos eram iniciados por ele, e ele era claramente mais talentoso que seus companheiros de equipe. Sem hesitar, Bosque designou um jogador para marcar Golovin, não lhe dando espaço para atuar. Defenda-o como você defende Lin. Golovin pode ter ficado lisonjeado por receber o tratamento de superstar, mas ele não estava mais sorrindo. Os jogadores espanhóis podem ter tido dificuldades para parar Lincoln, mas não tiveram problemas em bloquear Golovin. Depois de suportar o tormento de Lin durante o treino, suas habilidades defensivas melhoraram, e lidar com alguém como Golovin foi fácil.
Com Golovin neutralizado, a saída mais perigosa da Rússia desapareceu, e eles ficaram ainda mais passivos, forçados a recuar para o seu campo. Aos 44 minutos do primeiro tempo, a Espanha ganhou um escanteio. Lin Quan sinalizou mais uma vez que miraria no segundo poste, como se estivesse tentando repetir o gol anterior, mas a Rússia aprendeu com o erro. Desta vez, além de Ignashevich, outros 2 jogadores estavam posicionados ao redor de Diego Costa para mantê-lo sob controle. Quando Lin Quan começou a correr e viu Costa cercado por defensores, ele mudou de ideia e mandou a bola para o primeiro poste. Piquet, espreitando no meio, leu perfeitamente as intenções de Lin Quan. Assim que Lin cobrou o escanteio, Piquet disparou em direção à trave mais próxima, ultrapassando os defensores e cabeceando com força em direção ao gol. A bola quase passou alto demais, raspando a parte de baixo do travessão e batendo no fundo da rede. O goleiro não teve chance. A Espanha estava vencendo por 2-0 e com apenas 1 minuto restante no primeiro tempo, havia dobrado a vantagem. Embora ainda houvesse mais um tempo para jogar, com esse placar e a posse de bola esmagadora da Espanha, quase todos no estádio acreditavam que a Espanha já havia vencido. Capítulo 628. No primeiro tempo, você jogou muito bem. Estou orgulhoso de você. Parecia que depois do desabafo anterior, Del Bosque entrou no vestiário e imediatamente elogiou os jogadores. Os zagueiros, que estavam nervosos com aquele deslize defensivo aos 37 minutos, suspiraram aliviados. Parecia que o técnico não ia insistir no assunto. Mas podemos fazer ainda melhor. Acontece que o alívio deles foi prematuro. As palavras antes de mas não eram o ponto principal. As palavras depois de mas eram: nossa defesa pode ser melhor. Como esperado, Del Bosque primeiro mencionou os problemas defensivos da equipe. A Rússia não teve muitas chances de ataque no primeiro tempo, então a defesa espanhola se mostrou um pouco complacente, com vários deles se juntando ativamente ao ataque. Quando a Rússia lançou um contra-ataque, eles pareceram um pouco desorganizados. Felizmente, a capacidade de finalização da Rússia não era forte. Se tivessem enfrentado um time mais preciso, como a França, a Espanha poderia ter sofrido gols naquele ataque russo no primeiro tempo. Del Bosque passou bastante tempo instruindo os jogadores a se concentrarem na defesa, e os defensores ouviram atentamente, sabendo quão perto estavam de cometer um erro custoso. Enquanto Del Bosque enfatizava a defesa, o técnico da Rússia enfatizava o ataque no vestiário. Pelo que vimos no primeiro tempo, a defesa da Espanha não é tão sólida quanto pensávamos. Temos uma chance enorme de furar a defesa deles. O técnico russo disse isso, e os atacantes concordaram com a cabeça. Eles já tinham experimentado a defesa espanhola em primeira mão e notaram as brechas. A formação espanhola era muito avançada, deixando espaço na defesa, o que seria ideal para a Rússia explorar com contra-ataques rápidos pelas laterais. No entanto, o problema era que eles não conseguiam recuperar a bola dos jogadores espanhóis com facilidade. Mesmo quando conseguiam, a pressão imediata da Espanha dificultava a troca rápida e segura de passes. Muitas vezes, os atacantes russos corriam para frente depois de ver seus companheiros recuperarem a bola, mas a bola era perdida, deixando-os exaustos com corridas infrutíferas. Para resolver isso, eles precisavam ajustar suas saídas de passe. Se o meio-campo não conseguia, talvez os defensores devessem se esforçar e tentar. O intervalo de 15 minutos terminou rapidamente e ambos os times retornaram a campo. No início do segundo tempo, a Espanha continuou com a estratégia do primeiro tempo, sufocando os jogadores russos com sua posse de bola e passes implacáveis. Os russos sentiam como se uma corda estivesse se apertando em seus pescoços, deixando-os sem fôlego. Eles tiveram dificuldades para recuperar a bola da Espanha, cuja taxa de passes completos era superior a 95%, tornando quase impossível tomar a posse de bola. Frustrados, os russos começaram a se tornar mais agressivos, com faltas e desarmes aumentando vertiginosamente. Embora o árbitro tenha demonstrado alguma clemência com o time da casa, as faltas flagrantes e frequentes não puderam ser ignoradas. Aos 54 e 59 minutos, o árbitro distribuiu 2 cartões amarelos aos jogadores russos, finalmente controlando o jogo violento. A essa altura, os russos também hesitavam em cometer faltas. A Espanha dominava a posse de bola em seu campo, e cada falta dava à Espanha uma oportunidade de cobrança de falta. Em cada uma delas, a Espanha planejava cuidadosamente suas jogadas ensaiadas, enviando bolas longas para a área para seus jogadores altos contestarem ou chutando direto quando a falta estava mais próxima. Embora ainda não tivessem marcado, essa estratégia estava consumindo tempo e mantendo a defesa russa em alerta máximo. O goleiro russo estava constantemente sob pressão. Além disso, as cobranças de falta de Lin Quan ficavam mais precisas a cada tentativa. Ele quase marcou 2 vezes, uma delas acertou o travessão e a outra foi defendida pelo goleiro. Essas situações de perigo abalaram os jogadores russos, que ficaram cada vez mais receosos de cometer faltas perto da linha de 30 metros da área. Percebendo esse medo, a Espanha aumentou a pressão. Após os 65 minutos, aproveitando o cansaço da defesa russa, Lin Quan começou a brilhar. Ele passou a correr mais riscos, tentando driblar os jogadores. Contra uma defesa fechada, o brilhantismo individual muitas vezes pode aparecer, e os dribles de Lin Quan começaram a desestabilizar a defesa russa, criando oportunidades. Só nesta partida, Lin Quan tentou 12 dribles, completando 9 e falhando apenas 3. Contando com seus companheiros de equipe, a Espanha havia conseguido driblar adversários 22 vezes até então.
No entanto, os dribles anteriores de Lin Kuan ocorriam principalmente no meio-campo, com menos frequência perto da área. Agora, ele mirava diretamente na área russa. Inicialmente, os defensores russos estavam cautelosos com os dribles de Lin Kuan, mas depois de 60 minutos sem perigo real perto da área, eles baixaram a guarda. Quando Lin Kuan atacou de repente, eles foram pegos completamente desprevenidos. Eles já tinham ouvido falar das habilidades de drible de Lin Kuan, mas não esperavam que ele fosse tão bom. Mesmo em uma área de pênalti lotada com pouco espaço para se movimentar, Lin Kuan rapidamente trocava a bola, cortava, mudava de direção e driblava os jogadores com uma velocidade estonteante. Diante de seus pés rápidos, os defensores russos pareciam se mover em câmera lenta, incapazes de acompanhar seu ritmo. Pará-lo exigia mais de um defensor, pelo menos 2 ou 3 precisavam bloqueá-lo. Mesmo assim, eles frequentemente falhavam. Os fãs nas arquibancadas ficaram atônitos. É assim que é ser o melhor jogador do mundo? Parece que ele não está jogando futebol, é pura arte. Então ele nem estava tentando antes. Ao ver os jogadores russos se esforçarem para conter Lin Kuan, muitos fãs sentiram um pouco de pena deles. Eles estão sendo brincados. Aos 77 minutos, Lin Kuan mais uma vez driblou a área, enfrentando 1, 2, 3, 4 defensores. A multidão prendeu a respiração coletivamente, com os olhos bem abertos, fixados no clarão vermelho que passava pela caixa. Lin Kuan havia atravessado a defesa russa e a essa altura estava a todo vapor. Com apenas o goleiro para vencer, ele teve uma chance clara de chutar, mas em vez disso, optou por driblar o goleiro também. Os jogadores e fãs russos ficaram sem palavras, enquanto o resto da multidão ficou boquiaberto. É isso que eles querem dizer com um deus descendo à terra? Eles sentiram como se tivessem acabado de testemunhar um milagre. Lin Kuan praticamente levou a bola para o gol. Após marcar, ele cobriu as orelhas com as mãos e correu pelo campo em comemoração. O estádio explodiu em aplausos, e quase todos os torcedores se levantaram para aplaudir e comemorar. Até os torcedores russos não conseguiram resistir à tentação. Embora o time tenha sido reduzido a mero cenário naquele momento, testemunhar tal gol valeu o preço do ingresso. Lin Kuan não era o único animado. Seus companheiros de equipe estavam ainda mais animados. Enquanto ele corria na frente comemorando, eles o perseguiam como loucos. Até de Gea, o goleiro a quase 100 metros de distância, ergueu os punhos no ar e avançou, gritando de alegria. Até mesmo Del Bosque, de quase 70 anos, não conseguiu conter a excitação, sentindo o sangue subir a cabeça e o rosto vermelho de emoção. Aquele gol foi um grande incentivo para o moral. Mesmo não tendo sido um gol contra, todos os jogadores do time sentiram como se tivessem acabado de receber uma injeção de adrenalina. Antes do gol de Lin Kuan, a Rússia já estava em dificuldades, mas agora não havia dúvida sobre o resultado. Depois de se acalmar, Del Bosque fez uma rápida substituição, tirando Lin Kuan do campo para protegê-lo. A mudança teve 2 propósitos: dar a ele a chance de se deleitar com os aplausos da torcida e protegê-lo de qualquer potencial retaliação dos jogadores russos. Afinal, com a Rússia humilhada, quem sabia como seus jogadores reagiriam? Se cometessem faltas sujas e o machucassem, a Espanha sofreria uma grande perda. Depois que Lin Kuan saiu de campo, a formação da Espanha se tornou mais conservadora e sua ameaça de ataque diminuiu. A Rússia, finalmente conseguindo uma brecha, aproveitou um contra-ataque aos 85 minutos para marcar o gol de consolação. O gol veio após uma interceptação no meio-campo seguida de um passe longo de um zagueiro que encontrou o atacante, que finalizou a jogada. No entanto, era tarde demais. A sólida defesa espanhola resistiu, e a partida terminou em 3-1. Com a vitória, a Espanha se tornou o terceiro time a avançar para as quartas de final, atrás de França e Uruguai. Mais cedo naquele dia, o Uruguai havia derrotado Portugal por 2-1. Naquela partida, Cristiano Ronaldo não conseguiu marcar, e seu time foi eliminado nas oitavas de final. Com isso, Messi, Ronaldo e Lin Kuan, os 3 astros do futebol, ficaram com apenas um sobrevivente, Lin Kuan. Messi e Ronaldo, 2 lendas do futebol com uma enorme base de fãs e atenção inesgotável da mídia, foram eliminados. Com a derrota de Portugal para o Uruguai e a vitória da Espanha sobre a Rússia, a internet fervilhava de discussões. O Ronaldo teve muito azar. Se tivesse marcado, talvez pudesse ter salvado o dia. A força geral de Portugal não chega aos pés do Uruguai. Ronaldo deu o seu melhor. Suspiro, se Bernardo Silva não tivesse perdido aquele gol aberto, as coisas poderiam ter terminado diferente. Não adianta dizer isso agora. Ronaldo tem 33 anos. Na próxima Copa do Mundo, ele terá 37. Quem sabe se ele ainda estará jogando? Esta pode ter sido a despedida dele da Copa do Mundo. Essa constatação deixou os fãs de Ronaldo de coração partido, enquanto outros fãs ficaram mais filosóficos. A era Messi-Ronaldo finalmente chegou ao fim. Novos talentos surgem em cada geração, cada um liderando o caminho por anos. Embora ninguém tenha dito isso diretamente, estava claro quem seria a próxima grande estrela. Lin, aos 22 anos, já está em uma forma incrível. Se continuar saudável, poderá dominar o futebol mundial por mais 10 anos, o que significa que poderá disputar pelo menos mais 2 Copas do Mundo. Se nenhum outro jogador do seu calibre surgir, a próxima década provavelmente será do Lin. Aquele garoto francês, o Mbappé, parece muito bom. Ele pode virar um astro. Neymar amadureceu nos últimos 4 anos. Talvez ele consiga chegar ao topo, mas vamos ver se ele consegue se redimir nesta Copa do Mundo. O líder do meio-campo francês, Griezmann, parece impressionante. Ele pode ir mais longe.
Coutinho e Dembélé, por quem o Barcelona pagou uma fortuna, devem ter muito talento. Talvez se tornem estrelas. Os fãs vasculharam o mundo do futebol em busca de jovens talentos promissores, mas poucos se destacaram. À medida que o futebol europeu se tornava cada vez mais sistemático, os jogadores se tornavam mais completos, como produtos de uma linha de montagem. O número de jogadores com estilos individuais distintos e precisos diminuía. Muitos começaram a se perguntar, depois que Messi, Ronaldo e eventualmente Lincoln se aposentarem, ainda haverá jogadores como eles? Após a vitória sobre a Rússia, a seleção espanhola retornou ao seu centro de treinamento. De acordo com o cronograma, a próxima partida aconteceria em 7 dias. Durante esse tempo, eles tiveram muitas oportunidades de se recuperar e se preparar, além de coletar informações sobre o próximo oponente. Sempre um treinador compreensivo, Del Bosque deu aos jogadores mais um dia de folga, permitindo que eles saíssem e relaxassem. Eles já estavam na Rússia há algum tempo e, com exceção de um dia de folga anterior, quase não tinham tempo para nada. Muitos nem sequer haviam saído da base de treinamento, muito menos saído para comer, fazer compras ou passear. Não seria certo vir até aqui e sair sem nada. No mínimo, eles queriam tirar algumas fotos, conhecer alguns pontos turísticos locais e trazer algumas lembranças do torneio. Claro que se pudessem levar para casa o troféu da Copa do Mundo, não precisariam de mais nenhuma lembrança. De acordo com o sorteio da Copa do Mundo, o adversário da Espanha nas quartas de final seria o vencedor entre Croácia e Dinamarca. Após o término da partida, Guardiola e Lincoln planejaram assistir ao jogo juntos. Quem você acha que vai ganhar? Perguntou Guardiola antes do jogo começar. Croácia, respondeu Lincoln sem hesitar. Ele se lembrava vagamente de que a Croácia se tornou vice-campeã do torneio, o que significa que eles devem ter vencido a partida. Mas a Dinamarca é forte. A Croácia não terá vida fácil. Guardiola também favoreceu a Croácia, pois eles tinham um meio-campo forte. No entanto, a Croácia tinha suas fraquezas e, como a Dinamarca era uma adversária europeia difícil, esperava-se que o jogo fosse uma disputa acirrada. Capítulo 629. Embora Lincoln e Guardiola tenham favorecido a Croácia, foi a Dinamarca quem marcou primeiro, e o gol da Dinamarca veio incrivelmente rápido. Com apenas 50 segundos de jogo, a Dinamarca ganhou um lateral. O lateral esquerdo dinamarquês, Knudsen, usou um de seus lançamentos poderosos característicos, lançando a bola direto para a área. Foi um lateral com efeito de escanteio. O zagueiro dinamarquês, Simon Kjær, saltou alto, mas errou a bola, enganando os jogadores croatas que estavam próximos. Sem ninguém tocar na bola, ela caiu no segundo poste, onde o meio-campista dinamarquês Delaney a alcançou pouco antes que os zagueiros croatas pudessem afastar. Depois de driblar alguns passos para a direita, ele a passou para um companheiro de equipe próximo. O outro zagueiro dinamarquês, Jurgensen, recebeu o passe e chutou imediatamente. O chute não foi particularmente difícil, mas a sorte estava do seu lado. Quando Jurgensen chutou, 2 defensores e o goleiro esticaram as pernas para bloquear, mas a bola de alguma forma escapou por entre as pernas deles e rolou para dentro da rede. Com apenas um tiro, Jurgensen conseguiu romper 3 linhas de defesa, uma impressionante demonstração de pontaria. Este gol rápido como um raio deixou a torcida atordoada. Alguns torcedores que tinham acabado de chegar ao estádio, ainda não sentados, ficaram completamente confusos. O que aconteceu? Eu nem sentei ainda e já tem um gol? Quando a multidão percebeu o que tinha acontecido, o estádio explodiu em aplausos. Os fãs da Dinamarca ficaram em êxtase, pensando que o jogo estava ganho. A defesa da Dinamarca esteve particularmente forte nesta Copa do Mundo. Na fase de grupos, sofreu apenas um gol em 3 partidas. Com uma defesa tão sólida, os torcedores dinamarqueses estavam confiantes de que poderiam vencer, acreditando que nem mesmo a atual campeã Espanha conseguiria facilmente furar sua defesa defensiva. Os jogadores e o técnico da Croácia pareciam preocupados. Eles haviam estudado minuciosamente os adversários e sabiam que a Dinamarca era um time com forte capacidade defensiva. Deixá-los marcar primeiro seria um grande problema para a Croácia. Que jeito de sofrer um gol, disse Guardiola balançando a cabeça com um sorriso irônico, surpreso com o gol precoce. Ele não sabia mais o que dizer. A força do braço do lateral esquerdo dinamarquês era realmente notável. De acordo com as regras de arremesso lateral, o jogador deve lançar a bola por cima da cabeça com as 2 mãos, e esse cara conseguiu arremessá-la a mais de 30 metros. Ele deve ter uma força incrível. Para times que dependem de gols de cabeça, ter um jogador que consiga lançar assim seria uma grande vantagem. Imagine um lateral sendo tão eficaz quanto um escanteio. Um time assim teria pelo menos uma dúzia de chances a mais de atacar durante uma partida. Com a desvantagem tão cedo, a Croácia precisa acelerar o ritmo, disse Guardiola, que inicialmente apostava na Croácia. Agora que eles estavam perdendo desde o início, ele se sentia inquieto. O gol no início colocou a Dinamarca em uma posição forte e se eles decidissem jogar defensivamente e focar nos contra-ataques, a Croácia estaria em sérios apuros. Mas, surpreendentemente, a Dinamarca não parecia estar planejando recuar e defender. Talvez nem eles esperassem marcar tão rápido. Acontece que enfrentar a Croácia não foi uma decisão inteligente. Aos 4 minutos, a Croácia recuperou a posse de bola e lançou um contra-ataque. Após Rakitic levar a bola para a área, ele a tocou para a esquerda. Não foi um grande passe, pois o zagueiro dinamarquês já havia antecipado a linha de passe. Mas quando todos pensavam que o ataque da Croácia estava neutralizado, o zagueiro dinamarquês cometeu um erro enorme. Sua tentativa de defesa atingiu um companheiro de equipe, e a bola quicou de volta, caindo bem nos pés do atacante croata Mario Mandzukic. Até Mandzukic pareceu atordoado por um segundo, como se não conseguisse acreditar no presente que acabará de receber. Mas ele se recuperou rapidamente e sem nem mesmo verificar onde o goleiro dinamarquês Kasper Schmeichel estava posicionado, ele se virou e pegou a bola do chão, chutando-a com força para dentro do gol, bem perto do poste.
Schmeichel já havia se movimentado para cobrir o primeiro poste, mas não havia nada que pudesse fazer para impedir o chute. A distância era curta demais, a velocidade, rápida demais e o ângulo muito fechado. Tentar bloquear o chute poderia até tê-lo jogado contra o poste. Em apenas 3 minutos, a Croácia empatou o jogo. A partida voltou a ficar equilibrada, e a torcida ficou ainda mais animada. O jogo estava ficando emocionante, 2 gols em apenas 4 minutos. Nesse ritmo podem sair 6, 7 ou até 8 gols no final da partida. Este jogo é realmente interessante, ambos os gols foram inesperados. Guardiola riu, entretido pela natureza caótica do jogo. Nenhuma das equipes marcou em jogadas tradicionais, ambos os gols aconteceram em circunstâncias incomuns. Será que esse jogo realmente se resume à sorte? 120 minutos depois, Guardiola balançava a cabeça com uma mistura de diversão e descrença. Então, a decisão foi para os pênaltis. Será que minha previsão foi tão precisa assim? Depois de 120 minutos, o placar ainda estava em 1-1, como havia sido no início. Ambas as equipes jogaram brilhantemente, combinando 30 ou 40 chutes, mas ninguém conseguiu balançar as redes novamente. Na prorrogação, a Croácia ainda teve um pênalti, mas o chute de Modric foi defendido por Schmeichel, e a Croácia perdeu a chance de vencer. Agora, a partida estava na temida fase de pênaltis. O dinamarquês Christian Eriksen foi o primeiro a tentar e errou. Em campo, os jogadores e torcedores dinamarqueses nas arquibancadas ficaram horrorizados. Ver seu craque perder o primeiro pênalti foi como se tivessem jogado um balde de água fria neles. Acabou, pensaram eles. Estamos condenados. Como podemos vencer agora? Do outro lado, os jogadores da Croácia explodiram em aplausos, agindo como se já tivessem vencido a partida. Mas quando os torcedores da Croácia começaram a comemorar seu primeiro cobrador de pênaltis, o número 19 Badel, também teve seu chute defendido por Schmeichel. Agora foi a vez da Croácia ficar chocada. O que estava acontecendo? O goleiro dinamarquês estava jogando fora de si? Em apenas alguns minutos, Schmeichel defendeu 2 pênaltis. À margem do campo, Peter Schmeichel, pai de Casper, estava visivelmente emocionado, com o rosto vermelho enquanto torcia pelo filho, batendo palmas com tanta força que suas mãos ficaram rosadas. Este jogo é incrível. Lincoln e Guardiola, 2 torcedores neutros, não conseguiam parar de rir. A partida foi cheia de surpresas e foi uma experiência emocionante testemunhá-la ao vivo. Sinto que os 2 goleiros estão na zona de conforto. Não ficaria surpreso se eles defendessem mais alguns pênaltis, disse Guardiola, batendo palmas enquanto falava. Embora a chance de defender um pênalti seja menor que 30%, quando um goleiro está em alta, as estatísticas podem ser jogadas pela janela. Diante de goleiros nesse tipo de situação, até os melhores jogadores ficam nervosos. E os pênaltis são uma questão de compostura. Se o nervosismo tomar conta, é mais provável que você erre, facilitando o trabalho do goleiro. É por isso que os cobradores de pênaltis sentem mais pressão quanto mais tarde a disputa por pênaltis avança, e as chances de errar aumentam. Muitos torcedores no estádio compartilhavam a emoção de Guardiola e Lincoln. Marcar pênaltis não era nada especial, mas perdê-los? Isso sim era notícia. Se eles conseguissem defender 3 pênaltis seguidos, já seria demais. O capitão da Dinamarca, Kajer, foi o próximo. Sob imensa pressão, ele tentou um chute forte no canto superior direito. Foi uma escolha arriscada. Se ele errasse, o moral da Dinamarca provavelmente entraria em colapso. Mas às vezes a força traz resultados, e seu chute entrou na rede com precisão. O goleiro croata Subasic não teve chance. Agora a pressão voltou para a Croácia. O substituto Kramaric entrou em campo, usando uma mudança de ritmo inteligente para enganar Schmeichel antes de calmamente chutar a bola para o fundo das redes. Schmeichel protestou com o árbitro, alegando que Kramaric havia claramente feito uma pausa antes de seu chute, o que seria uma violação das regras de pênalti. Mas o árbitro não concordou e validou o gol. Ambas as equipes empataram novamente, e a pressão voltou para a Dinamarca. Depois que ambos os times converteram com sucesso seus próximos pênaltis, chegou a vez do terceiro cobrador de pênaltis da Croácia, Luka Modric. Enquanto Modric caminhava até o local, um murmúrio se espalhou pela torcida. Os torcedores se preocupavam se Modric, que já havia perdido um pênalti no início da partida, conseguiria lidar com a pressão agora. Schmeichel, que havia defendido o pênalti anterior de Modric, tentou entrar na cabeça dele. Ei, Luka, eu já te descobri. Você vai cair. Modric olhou para ele brevemente, mas não respondeu. Quando o árbitro apitou, Modric avançou confiante e chutou a bola direto para o meio do campo. Schmeichel mergulhou para a direita, errando completamente a bola. Se tivesse ficado parado, poderia ter defendido novamente. Com esse pênalti convertido, Modric se redimiu, respirou aliviado e relaxou lentamente, voltando para perto dos companheiros e se desculpando pelo erro anterior. Se eu não tivesse perdido aquele pênalti, já poderíamos ter vencido, disse ele. Não importa quando vencemos, contanto que vençamos, disse seu amigo da seleção e rival de clube, Rakitic, dando um tapinha no ombro de Modric. Kovacic interrompeu. Exatamente. Dissemos que venceríamos ou perderíamos juntos, então não se culpe. Além disso, vamos atrás do título, não tem como perdermos aqui. Suas palavras de conforto aqueceram o coração de Modric, e ele fez um voto silencioso de dar tudo de si nas próximas partidas. Vamos lá. A partida está decidida, disse Lincoln a Guardiola, enquanto ambos se levantavam, prontos para sair. Tem certeza? Ainda faltam alguns pênaltis. Por que não esperamos mais alguns minutos? Guardiola parecia ansioso para ficar até o final. Mas naquele momento, um suspiro coletivo irrompeu das arquibancadas, seguido por aplausos ainda mais altos. Eles se voltaram para o campo e viram o goleiro croata Subasic jogando a bola para o alto e soltando um grito de triunfo. À sua frente, o quarto cobrador de pênaltis da Dinamarca, Sonny, estava parado com uma expressão abatida. O motivo da reação era claro: a Dinamarca errou novamente.
Bem, acho que você estava certo. Agora acabou mesmo, admitiu Guardiola. Perder o quarto pênalti efetivamente sentenciou a Dinamarca à derrota. Mas quando todos pensavam que a Croácia aproveitaria facilmente o erro da Dinamarca e garantiria a vitória, o quarto cobrador de pênaltis da Croácia também errou. Lin Kuan e Guardiola ficaram sem palavras. Quantos já foram? Esse é o quarto pênalti defendido, certo? Incluindo o pênalti defendido por Schmeichel na prorrogação, ambos os goleiros defenderam mais da metade dos pênaltis até então. Mas as surpresas não pararam por aí. Justo quando a Dinamarca pensava ter uma segunda chance, seu quinto e último cobrador, Jensen, mandou a bola direto para os braços de Subasic. A Dinamarca cobrou todos os 5 pênaltis, mas marcou apenas 2, errando 3 no total. O técnico da Dinamarca parecia prestes a desmaiar, furioso com o quão ridículo era perder 3 de 5 pênaltis. O último cobrador de pênaltis da Croácia, Rakitic, subiu ao local, com todos os olhares no estádio fixos nele. Os torcedores na Croácia estavam grudados em suas televisões, rezando silenciosamente para que ele marcasse. Por favor, marque. Por favor, marque. Se Rakitic marcasse, a Croácia avançaria para as quartas de final. A tensão no estádio era palpável. Câmeras flagraram o técnico da Croácia enterrando a cabeça nas mãos, nervoso demais para assistir. Nas arquibancadas, muitos torcedores também cobriram os olhos, tanto dinamarqueses quanto croatas. Todos sabiam que esse pênalti decidiria a partida. Rakitic respirou fundo, acalmando os nervos. Após uma corrida tranquila, ele colocou a bola na rede, com Schmeichel mergulhando na direção errada. As arquibancadas explodiram em comemoração. Os jogadores croatas correram em direção a Rakitic e Modric, magro como um graveto, cerrou os punhos e saltou alto, com uma alegria palpável. De volta a Zagreb, capital da Croácia, os fãs lotaram as ruas, agitando bandeiras e comemorando animadamente. Ninguém se importava com quem enfrentariam na próxima rodada. Esta noite era a noite de comemoração da Croácia. Parece que a Croácia será seu próximo adversário, disse Guardiola a Lin Kuan enquanto se levantavam, preparando-se para deixar o estádio. Antes de sair, eles se viraram uma última vez para assistir aos jogadores croatas comemorando em campo. Esta partida deixou uma profunda impressão neles. Sim, eles serão um oponente digno e um bom teste para nós. Capítulo 630. As oitavas de final avançaram com 2 partidas por dia. Em 4 de julho, todas as 8 partidas foram concluídas e as 8 equipes finalistas foram confirmadas. Este ano marcou mais uma performance dominante das equipes europeias, com 6 nações europeias avançando para as quartas de final, incluindo a atual campeã, a Espanha. Todas as equipes africanas foram eliminadas na fase de grupos, e o único time asiático restante, o Japão, foi derrotado por 2-3 pela Bélgica, uma potência europeia. Restaram apenas 6 seleções europeias e 2 latino-americanas na Copa do Mundo. Embora Brasil e Colômbia fossem fortes concorrentes da América Latina, os especialistas não estavam otimistas quanto às suas chances, dada a força geral das seleções europeias neste ano. A Espanha, a atual campeã, era uma das favoritas ao lado de França, Inglaterra, Bélgica e Croácia, todas jogando de forma impressionante. A mais fraca das seleções europeias era provavelmente a Suécia. No entanto, com base na estrutura do torneio, o próximo adversário da Suécia era a Inglaterra, o que significava que as 2 seleções latino-americanas não tinham jogos fáceis pela frente. O Uruguai teve o sorteio mais difícil, enfrentando uma França em boa fase nas quartas de final. Dado o bom momento da França, mais de 80% dos analistas, incluindo comentaristas e lendas do futebol, previram uma vitória francesa. A França não decepcionou e venceu o Uruguai por 2-0, graças a um gol e assistência de Griezmann, tornando-se o primeiro time a avançar para as semifinais. O sorteio do Brasil foi um pouco mais favorável, já que enfrentou a Bélgica. Embora o Brasil fosse mais forte que o Uruguai e a Bélgica mais fraca que a França, a partida ainda foi difícil. O jogo começou com o Brasil lançando um ataque feroz contra a Bélgica. Neymar, Gabriel Jesus, Coutinho, Paulinho e William testaram repetidamente a defesa belga, dominando o início do jogo. Aos 8 minutos, o chute de Thiago Silva acertou a trave, e o Brasil parecia prestes a marcar. No entanto, aos 12 minutos, a Bélgica abriu o placar, aproveitando um gol contra do meio-campista brasileiro Fernandinho após escanteio. A Bélgica vencia por 1-0. A torcida brasileira ficou atônita. À medida que o Brasil se reagrupava, intensificava o ataque, mas não conseguia converter as chances. Aos 30 minutos, a Bélgica lançou um contra-ataque. Lukaku, frequentemente chamado com humor pelos torcedores de um alto, um rápido da Inter de Milão com Lautaro, demonstrou sua velocidade surpreendente ao correr pelo meio. O meio-campo brasileiro não conseguiu pará-lo, e ele tocou para De Bruyne na direita. De Bruyne deu mais alguns passos à frente e disparou um chute forte e repentino. O chute foi rápido e preciso, sem tempo para o goleiro brasileiro Alisson reagir. A bola disparou para dentro do gol, marcando 2-0 para a Bélgica. Pior do que o placar foi a constatação de que a defesa brasileira não conseguia lidar com os rápidos contra-ataques da Bélgica. Isso obrigou o Brasil a conter a pressão ofensiva, ciente de que não podia correr o risco de deixar brechas na defesa. Embora o Brasil tenha tentado muitas vezes o gol, a maioria foram chutes de longa distância de fora da área que não resultaram em gols. Em contraste, os contra-ataques da Bélgica, liderados pela criatividade de De Bruyne, causaram perigo constante ao Brasil. Aos 75 minutos, o rebote de Neymar foi novamente defendido, e o placar permaneceu em 2-0. Alguns torcedores brasileiros nas arquibancadas, especialmente mulheres, já choravam, sentindo que toda a esperança estava perdida. Com Neymar incapaz de resgatar o time, em quem eles poderiam confiar?
Quando parecia que o destino do Brasil estava selado, Coutinho viu uma brecha na lateral esquerda e cruzou para a área. Augusto, do Beijing Guan, cabeceou para o fundo das redes, colocando o Brasil de volta ao placar em 2-1. O gol reacendeu o espírito de luta do Brasil, que lançou um ataque ainda mais feroz contra a Bélgica. No entanto, apesar de criarem várias chances, Coutinho, Augusto e outros desperdiçaram oportunidades, e o Brasil não conseguiu marcar novamente. No final, o Brasil perdeu por 2-1 e foi eliminado do torneio. O resultado foi devastador para o Brasil, e Neymar ficou particularmente descontente com as decisões controversas do árbitro. Ele sentiu que havia sofrido faltas na área pelo menos 3 vezes e se alguma delas tivesse resultado em pênalti, o resultado poderia ter sido diferente. Mas a reputação de Neymar por se jogar provavelmente o prejudicou. O árbitro ignorou suas quedas, hesitante em premiar um jogador com histórico de simulação, mesmo que algumas das faltas fossem legítimas. Como diz o ditado, viva por Neymar, morra por Neymar. Com a eliminação do Brasil, a Copa do Mundo se tornou um evento exclusivamente europeu. A Suécia, sem surpresa, perdeu por 2-0 para a Inglaterra. Depois da desastrosa campanha na Copa do Mundo da última vez, onde não conseguiu vencer uma única partida, a Inglaterra havia se rejuvenescido. Não só jogou brilhantemente, como o espírito da equipe também havia se transformado. Além disso, a seleção da Inglaterra nem estava com força total e ainda tinha espaço para crescer. No dia 8 de julho, a partida final das quartas de final aconteceu no estádio Luzhniki. Este jogo foi entre Espanha e Croácia. A última vez que essas duas equipes se enfrentaram foi durante a Eurocopa de 2016, na França, onde a Croácia virou o placar e derrotou a Espanha. No entanto, Lincoln não havia jogado naquela partida, então o resultado não refletiu totalmente a verdadeira força de ambas as equipes. Desta vez, ambos os lados escalaram suas melhores equipes, sem nenhum jogador prejudicado. Quem fosse mais forte seria decidido pelo resultado desta partida. A Espanha terminou a partida das oitavas de final antes da Croácia, o que lhe deu um dia extra de descanso. Isso deu à seleção espanhola mais tempo para se recuperar e para seus técnicos analisarem os adversários e elaborarem estratégias. Por outro lado, a Croácia, diante de uma das favoritas do torneio, já vinha reunindo informações sobre a Espanha há muito tempo. Apesar do menor tempo de preparação, não estava em desvantagem. Uma semana inteira se passou desde a última partida de ambos os times, e a essa altura, todos já haviam se recuperado e estavam em ótimas condições físicas e mentais. Pontualmente às 21 horas, com o apito do árbitro, começou o tão aguardado confronto. Como as duas equipes estavam muito familiarizadas uma com a outra, elas pularam a fase habitual de sondagem e imediatamente se lançaram em uma batalha intensa. Enquanto o comentarista da televisão central chinesa, CCTV, ainda apresentava as escalações iniciais. O ataque da Espanha já havia chegado à área de pênalti da Croácia. Lincoln driblou o volante croata, passou a bola para Iniesta no meio e continuou sua corrida para o ataque. Iniesta, por sua vez, devolveu a bola para Lin antes que os defensores adversários pudessem fechá-lo, executando uma jogada de tabela como manda o figurino. Lin invadiu a área. Os zagueiros croatas Vida e Lovren tentaram bloqueá-lo, mas Lin antecipou a movimentação deles antes que pudessem pará-lo. Dominou a bola e a lançou entre eles em direção ao gol. O goleiro croata Subaj, que havia atuado heroicamente na disputa de pênaltis contra a Dinamarca, manteve sua excelente forma. Embora seu posicionamento não fosse o ideal, seus reflexos rápidos lhe permitiram fazer uma defesa em mergulho, desviando a bola por cima do travessão. Com apenas 13 segundos de jogo, a Espanha já havia feito um chute perigoso. Muitos espectadores no estádio ainda não estavam acomodados, e alguns nem conseguiram assistir a sequência completa do ataque antes que ele terminasse. Os fãs que testemunharam a peça explodiram em aplausos e gritos. Se a partida começar tão emocionante, certamente será um grande jogo. Com os times de Messi e Ronaldo eliminados, Lincoln naturalmente se tornou o único astro restante nesta Copa do Mundo, tendo vencido uma Copa do Mundo, um campeonato europeu, 4 títulos da Liga e 4 troféus da Liga dos Campeões. Lin conquistou uma enorme base de fãs global. Muitos torcedores tinham ido ao estádio especificamente para vê-lo jogar. Alguns nem eram torcedores espanhóis, mas usavam camisas de vários clubes, algumas da época de Lin no Werder Bremen, mas a maioria da sua época no Manchester City. Alguns torcedores da Ásia usavam camisas vermelhas que à primeira vista pareciam o uniforme da Espanha. Ao observar mais de perto, porém, ficou claro que, na verdade, estavam usando camisas da seleção chinesa. Foi uma visão e tanto. Esses fãs não se importavam com o resultado da partida, eles só se importavam com o desempenho de Lin. Ver Lin executar uma jogada ofensiva tão bonita com seus companheiros de equipe os fez vibrar e gritar de alegria. Alguns fãs até sacaram seus celulares e câmeras, tiraram fotos e imediatamente compartilharam as fotos em grupos de fãs, se gabando. Pessoal, os assentos da primeira fila com a melhor vista, assistindo de perto a cada movimento do Lin. Vocês não estão com inveja? Você está tão longe, consegue ver o que está acontecendo? Nada de closes, hein? Sem replies em câmera lenta? Com todo esse barulho, deve ser bem barulhento lá, certo? É ainda melhor assistir de casa. Estamos descansando no sofá, comendo salgadinhos, tomando refrigerante, com o ar-condicionado ligado. Não tem nada melhor. Exatamente. E o melhor é que estamos economizando dinheiro. Parece que você gastou uma fortuna nesses ingressos. Com esse dinheiro você poderia ter comprado alguma coisa bacana, comida, roupas, ou pelo menos saído para se divertir. Aliás, em quem você apostou para esse jogo? Não é óbvio. Estou apostando na Espanha. A regra de Lin diz que sempre que Lin estiver jogando, apostar na vitória do seu time nunca falha. Dada a altíssima taxa de vitórias de Lincoln, tanto em nível de clube quanto nacional, os fãs criaram a chamada regra de Lin.
Era simples, bastava apostar na vitória do time de Lin sem fazer perguntas. Mas a Croácia é forte, e Modric também está jogando. O meio-campo da Espanha pode não ser tão bom quanto o deles. Quem controla o meio-campo controla o jogo. O meio-campo da Croácia é sólido. Aposto que eles vão surpreender a Espanha. Isso pode ser verdade, mas Lin está jogando no meio-campo hoje. Com ele em campo, a Espanha não perderá o controle do meio-campo. Se a Espanha perder para a Croácia, todas as 3 grandes estrelas do futebol estarão fora do torneio. Se isso acontecer, a FIFA e os organizadores do torneio estarão chorando no banheiro. Sem grandes estrelas, as lutas seriam menos atraentes, o que prejudicaria a audiência. E o número de espectadores impacta diretamente os lucros do organizador. A Copa do Mundo é um dos poucos grandes eventos esportivos que ainda gera receita para seus organizadores. Outros eventos como as Olimpíadas perderam seu apelo há muito tempo porque são muito caros para sediar e não arrecadam dinheiro suficiente para cobrir os custos. Ninguém quer organizar um evento que dê prejuízo. Cara, vocês são os piores. A pessoa que estava se gabando com suas fotos na primeira fila ficou visivelmente irritada porque suas fotos não impressionaram o grupo. O que ele não sabia era que, apesar das palavras, o grupo estava extremamente invejoso. Se tivessem a oportunidade de assistir a uma partida pessoalmente, quem gostaria de ficar em casa? A atmosfera ao vivo, a chance de pedir autógrafos e fotos aos seus jogadores favoritos, era um sonho que se tornou realidade. Mas ir à Copa do Mundo não era barato, e a maioria deles não tinha tempo ou dinheiro para fazer isso acontecer. Enquanto isso, de volta ao campo, a partida entre Espanha e Croácia se intensificava. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.